estúdio quem? Nada mais, nada menos do que um dos maiores facebookeiros. A gente fala facebookeiro ou facebookano, ou facebookês. Uma das pessoas que eu mais admiro, né, daqui de São João del Rei, que também tem uma presença muito forte no Facebook, que é o radialista Luciano do Nascimento. E ó, para trazer o Luciano aqui, estou descascando um osso aqui para ver se eu trago esse rapaz aqui, ó, tem muito tempo, viu? E até que enfim, né, consegui trazer o radialista aqui. O Luciano, primeiro Luciano, estou aqui já te compartilhando aqui na minha página aqui, para a turma já te acompanhar. Primeiro eu vou deixar você dar as boas-vindas aí para a turma que está assistindo a gente já gravado, né? Porque o ao vivo vai começar a assistir a hora que começar a compartilhar para valer. E a sua câmera é aquela bonitinha ali, ó. Legal, João. Te agradeço desde já pelo convite. Agradeço também as pessoas que estão assistindo este vídeo neste momento, seja ao vivo ou gravado, né? E as pessoas que acompanham o nosso trabalho através das redes sociais, né? Que através desse trabalho nas redes sociais, né, que acabou surgindo essa nossa amizade, né, João? E também o convite. Apesar de que, né, eu já sou seguidor do João há algumas décadas. Antes de inventar o Facebook, antes de São João del Rei ter acesso à internet, né, eu já acompanhava as produções do João, né, seja na mídia impressa, as produções em VHS, né, João, que hoje, não vou nem dizer que não se utiliza mais, utiliza-se. Mas né? eu já te conhecia também, muito antes do Facebook. A gente já tinha esbarrado. Sim, com certeza. Já se via aí pela rua, né? Mas profissionalmente não tinha tanta aproximação. E com o advento das redes sociais, né, e o meu retorno para São João del Rei, a gente teve a oportunidade de estar conversando mais, né, se encontrando e de trocar essas figurinhas aí também, né, com esse trabalho que você já faz há bem mais tempo. Luciano, gente, vocês podem participar aí perguntando, tá? A gente vai acompanhar aqui pelo Face as perguntas que vocês quiserem fazer, porque eu e o Luciano aqui nós vamos bater um papo reto aqui de muita coisa legal, né? E a gente vai discutir aqui problemas nossos, problemas, né, pessoais, mas também coisas de São João del Rei, porque o radialista Luciano é um cara que está sempre atento aí para as coisas de São João del Rei. Mas o Luciano, ele é o cara que fica atrás de notícia. Nós vamos colocar ele na frente da notícia agora, né? Ele vai ser a notícia. Então, vocês que ficam aí sendo vítima do Luciano aí, quando ele faz um flash de vocês aí, né, e coloca vocês no Facebook, agora vocês estão tendo a oportunidade de ver o Luciano, né, ao vivo aqui no Facebook. E já está crescendo, Luciano. Nós já estamos aí com 9 pessoas participando. Nós vamos ver se a gente aumenta essa turma aqui. Papo reto. Papo aberto com o radialista. Se eu pudesse, você quer logar isso aqui na sua página da vez? Rapaz, é a primeira participação ao vivo. Ué, você já pode deixa eu assistir primeiro. Ele quer assistir primeiro antes de compartilhar com os amigos. A gente já está ao vivo, agora não tem jeito mais. Vamos falar uma coisa. Você tem mais de 4.000 seguidores. Eu uma vez, eu sou um cara que estou na rede social há bastante tempo, e eu tinha lá meus tantos mil seguidores, né? Seguidores é fora os amigos que você tem, né? Você estoura ali 5.000 amigos e tal, mas aí tem os seguidores, aqueles que não conseguem ser adicionados e passa a seguir você. E o radialista Luciano já me passou para trás há muito tempo. Hoje eu estava conferindo hoje, Luciano, você está com 4.300, até antes dessa gravação ao vivo, né? Será que vai aparecer mais gente aí, João? Vamos ver depois disso, né, quantas pessoas vão te acompanhar além do mais. Fala uma coisa para mim, e eu vou fazer essa pergunta para você, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir essa pergunta, né? Qual que é o seu sonho, né? O que você sonha em ser mesmo? Você quer ser repórter? Você quer mexer com isso, comunicação, né? Ou você tem sonho de fazer outra coisa e você está nisso
por acaso, por falta de opção, porque você é um internauta assíduo, você tem seguidores aí que entende, né, que você está ali a serviço deles. Né? Quantas vezes eu já saí na rua, encontrei o Luciano com a câmera na mão, né, atrás de um furo jornalístico. Né? Então, e tanto você como eu sabemos, né, que aqui a gente tem que tirar água em pedra. Para tirar dinheiro aqui é complicado. Fala aí, para a gente começar, desse sonho seu, né? E você usa o Facebook para realizar esse sonho, ou você tem um sonho diferente desse? Bom, João, hoje boa parte dessas pessoas, né, que você falou, que o Facebook denomina assim, né, seguidores, e também tem as pessoas que são os amigos, né, a rede social, né, e nós estamos agora ao vivo nessa rede social. A rede social é uma ferramenta relativamente nova, apesar de o Facebook ter surgido em 2004, eu demorei bastante para acessar essa rede social particularmente. Eu era usuário do Orkut, como muita gente foi, né, do falecido Orkut, e eu cheguei a fazer um Twitter numa ocasião, mas eu notei que eu não gostava de lidar com duas redes sociais simultaneamente. E como eu gosto de escrever textão, né, você imagina que a minha relação com o Twitter não foi muito feliz. Cara, né? Você escreve textão e o seu textão é lido pra caramba, cara. Isso aqui me deixa, sabe, assim, boca aberta. Assim, pô, o pessoal gosta de... Porque ninguém gosta de textão. Ninguém fala, pô, textão, passa reto. Você escreve textão e a turma te acompanha, quer dizer, você escreve bem, porque a turma quer ver o que você está escrevendo. Então, aí eu acho que essa situação, essa questão que você levantou, perpassa a sua pergunta, que é a questão do sonho. Né? Eu tenho hoje 46 anos de idade. E às vezes a gente pensa que chegando tem um ditado, né, que diz que a vida começa aos 40. E às vezes a gente pensa, quando é mais novo, quando é jovem, que quando tivesse com 40, que você já estaria com tudo resolvido, tudo muito bem definido e tal. E eu sei que algumas pessoas conseguem alcançar esse patamar até um pouco antes dessa idade. Né? Eu, particularmente, tive uma trajetória profissional que ela foi muito variada, muito diversificada. Não é? Então, hoje, as pessoas me reconhecem na rua pelo meu trabalho nas redes sociais. Né? Eu chego a ser chamado pelo nome ou ser chamado de radialista, né? De pessoas que nunca conversaram comigo e que eu não conheço pessoalmente, mas que se tornaram seguidores. Às vezes me param na rua e me chamam, ô radialista, ô Luciano, ó, te acompanho, te sigo. E aí a gente para conversar e aí sim a gente tem a oportunidade de conhecer pessoalmente. Antes do advento do Facebook, do Orkut, das redes sociais, eu já tinha atuação em outra mídia, que era o rádio. O rádio também te dá um acesso a pessoas que não te conhecem pessoalmente. Porém, a relação é diferente, porque as pessoas acessam somente a sua voz. Contudo, eu iniciei meu trabalho aqui em São João del Rei, numa emissora de rádio FM, que era uma rádio comunitária, a antiga rádio é o Shaddai FM, mas que tinha uma característica de AM, porque ela era uma rádio mais falada. Né? Essa emissora acabou sendo fechada, mas depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio São João, AM também. Então, por um tempo, foi um programa de variedade, tocava música, o antigo Jornal Musical, né, que começou com Geraldinho, Jornal Musical Barroso, depois virou Jornal Musical somente. Eu apresentei o Jornal Musical durante um tempo e vários outros programas na Rádio São João del Rei. Fui dispensado da rádio, depois fui convidado a voltar e quando voltei eu apresentei o Jornal da Tarde, que hoje é chamado de Jornal das 10, segunda edição. Né? Na época nós chamávamos de Jornal da Tarde, a segunda edição do Jornal das 10. Para vincular com o Geraldinho, era até uma questão de estratégia comercial da rádio na época, isso no ano de 2003. 2003 até 2004, durante 8 meses eu fiquei lá no programa, e era 1 hora de programa, e sem música, né? Porque a salvação do radialista, do locutor de rádio é a música, né? Deu um problema, caiu a ligação, faltou o entrevistado, você toca música. Agora, como é que você vai tocar música em jornal? 1 hora de programa sem música? 1 hora de programa sem música, 1 hora de jornal sem música, jornal falado em rádio sem música.
Né, obviamente sem música por ser um jornal, né? Não é que a gente era proibido de tocar, numa emergência, se acontecesse qualquer coisa, teria que apelar para a música. Mas, por exemplo, você fazia o jornal, mas aí depois tinha um intervalo bem comercial, aí pronto. Tinha alguns comerciais, mas eu tinha aquela responsabilidade de durante 1 hora conduzir. E isso em 2003... E quem fazia a coleta das matérias? Eu mesmo. Você então, pegava isso de jornal impresso, de jornal... Era engraçado, porque hoje talvez seja, quem está nos assistindo agora pela rede social, talvez considere fácil, né, fazer um jornal ao vivo. Qualquer pessoa que tiver interesse hoje, tiver um bom equipamento, ela pode abrir 10 sites de notícia, 10 abas, né, 10 janelas ali. Você consegue fazer um noticiário até internacional, se você quiser, né, com a rede social. Inclusive mostrando imagens. Exatamente. Naquela época, em 2003, havia muito pouca gente com internet aqui na cidade. A rádio estava começando a engatinhar nessa questão da internet, mas de toda forma não tinha internet no estúdio, né? Então, o Geraldinho me dava uma edição impressa do Diário da Tarde, um jornal impresso que hoje é extinto, que era a edição vespertina do Grupo Associados de Belo Horizonte, a mesma empresa que produz o Estado de Minas, né? TV Alterosa e tal. Então, eu tinha acesso a uma edição do Diário da Tarde, assistia o Jornal Hoje da Globo, ouvia o Jornal da Itatiaia na própria Rádio São João por volta de 12h30, em seguida assistia o Jornal Hoje da TV Globo, lia o Diário da Tarde e fazia uma pesquisa rápida num dos poucos computadores que tinha internet, quando estava disponível o computador, que nem sempre estava disponível, que não era o computador para a internet, era o computador de uso da emissora. E quando eu tinha dinheiro, eu acessava alguma lan house, né? E ali eu conseguia fazer um jornal de 1 hora. Mas para fazer uma entrevista, por exemplo, né, na ocasião teve uma enchente aqui em São João. A enchente atingiu desde o Tijuco, ali a região do Barro Preto, até a Vila Nossa Senhora de Fátima. E eu saí de manhã de bicicleta, fui até o Tijuco, conversei com moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima, tinha entrado uma cobra na casa de uma senhora, lá, junto com a água da enchente. Eu anotei o telefone dessa mulher, e depois, no rádio, eu liguei para ela e aí nós fizemos a entrevista ao vivo por telefone. Mas não tinha essa possibilidade, essa dinâmica. Então, manter um programa de 1 hora no ar, todos os dias, de segunda a sexta, com notícia, né? E aí o Geraldinho fazia um boletim de polícia, o Zé Mário fazia um boletim de notícias locais, entrava uma participação de Belo Horizonte, uma de Brasília, e o restante era comigo. Então, eu fiz muita entrevista também. Mas, em outros dias, eu tinha essa responsabilidade de... apurar notícias locais e externas, escrever, e muitas vezes não dava tempo de digitar e imprimir. Então tinha que escrever mesmo a caneta, ou anotar tópicos, registrar tudo na cabeça, daí a vantagem de ter a cabeça grande, né? A memória é maior também, então guardava as coisas de cabeça e levava para o ar. Como é que você foi parar na Rádio Inconfidente? Você ficou quanto tempo na Rádio São João del Rei? Como é que você foi parar na Rádio Inconfidente? Então, eu trabalhei 1 ano na Rádio São João del Rei, de 2001, junho de 2001 até julho de 2002, fui demitido. No ano de 2003, eu comecei a estudar em Barbacena, Como é que é essa questão do demitido? Né? Fui demitido. Fui demitido porque estava difícil pagar, não tinha dinheiro para pagar. Porque, geralmente, demitir jornalista é complicado, né? Sempre fica na verdade, assim, eu não sou jornalista. Né? Radialista. Sou radialista. Mas naquela época, nem radialista profissional eu era. Né? Eu venho a me tornar radialista profissional após esse ano de trabalho com carteira assinada na Rádio São João del Rei. Porque apesar de já sonhar com a comunicação há bem mais tempo, né? A gente está na questão do sonho ainda. Né? Eu entrei na rádio e esse momento de Rádio São João foi um momento de realização de sonho. Não sei se é um sonho que a gente está vivendo, ou um pesadelo, mas a gente está vivendo isso aí. É mais uma etapa desse sonho, vamos dizer assim. Mas quando eu entrei na Rádio São João, em 2001, eu já ia fazer 30 anos. Né? Eu comecei a mexer com rádio em 98, a emissora comunitária na qual eu trabalhei. Eu comecei em 98, março de 98, eu estava com 26 anos. Com 26 anos, então, eu começo no rádio. E aí teve algumas etapas, a rádio às vezes teve algum período fechado, depois retornou, chegou até a mudar de nome, mudou de local, e eu permaneci nessas mudanças, da rádio comunitária, que se chamou El Shaddai e também chamou-se Rocha Eterna. E era uma programação quase que exclusivamente religiosa.
mas lá também eu fiz um jornal. Já na minha primeira experiência de rádio comunitária, eu tinha o Cidadania em Ação. Depois, abriu-se essa oportunidade na Rádio São João. Já era reconhecido, assim, você saía na rua, o pessoal sabia? Rapaz, porque rádio é só na voz, né? O cara fica imaginando, não sei quem é que faz isso. Na emissora comunitária foi muito interessante, porque ela tinha um público muito fiel. Era uma emissora com programação só com música evangélica. Essa rádio ainda existe? Não, não existe. Por quê? Porque naquela ocasião, na década de 90, houve uma explosão da questão das rádios comunitárias. Né? Ela não foi a única rádio comunitária aberta aqui em São João. Teve um momento em que a cidade estava com pelo menos 4 rádios comunitárias, mas nenhuma delas era legalizada. Hoje, a cidade tem 2 emissoras, né, legalizadas, a Rádio Sol e a Rádio Ecológica, mas a legislação de rádios comunitárias naquele momento era uma legislação recente. E várias pessoas empolgaram para abrir rádios comunitárias. Eu estou tentando me lembrar o nome de algumas outras aqui agora, mas me escapou o nome de algumas, mas eu sei que a cidade chegou a ter 4, talvez até 5, não simultaneamente, teve uma em Santa Cruz de Minas também, e algumas rádios muito boas, por sinal. E todas elas em busca da legalização. Mas houve tanto incômodo, e aí elas começaram a ganhar audiência, né? Porque tinha uma dinâmica totalmente diferente. Então, no meu caso, eu estava num nicho religioso. A cidade não tinha nenhuma rádio que tocasse músicas evangélicas. E ali tocava música evangélica 24 horas por dia. Né? A diferença que eu tive lá foi colocar um jornal. Você já era evangélico na época ou você se tornou... Eu frequentei igrejas evangélicas durante 12 anos, entre 1988 e o ano 2000. E quando eu entrei na rádio foi o ano de 1998. Eu frequentava uma igreja batista. Então, aquela emissora de rádio naquele momento, aqui em São João del Rei, ela foi quase como que água no deserto. Porque hoje, qualquer pessoa de qualquer religião chega na internet, procura lá, YouTube. Você pode ser seguidor de uma religião minoritária, de uma região remota da China. Se eles disponibilizarem material na internet, você vai encontrar o recurso. Então, pessoas de qualquer credo hoje têm acesso a isso. Na época, não. São João del Rei não tinha um programa de rádio evangélico, não tinha uma livraria evangélica, um lugar onde a pessoa pudesse comprar, ainda existia LP, né? Estava começando o CD, então você não tinha acesso com facilidade. Aí a comunidade evangélica da cidade, que sempre foi uma comunidade pequena, né? A média, o percentual de evangélicos aqui de São João del Rei, ele é bem menor do que a média nacional. Hoje, uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, tem quase 40% de evangélicos, a região metropolitana de Belo Horizonte, quase 30%. São João não chega a 10%. Vamos chegar na Rádio Confidência, né? Inconfidência. A Rádio Confidência é uma rádio estatal, né? Uma rádio do governo. Emissora pública do governo do Estado. E como é que você entrou na Rádio Confidência? Então, eu não pensava, eu sou uma pessoa apaixonada por São João del Rei. Eu sou nascido, criado aqui, gosto muito da cidade, mas o momento que culminou com a minha saída da igreja que eu frequentava, a Igreja Batista, ele foi um momento que me trouxe muita tristeza. Eu não queria estar me desligando daquela comunidade naquele momento, mas uma contingência de um desentendimento de ordem administrativa me fez tomar essa decisão. Tomei essa opção. Ordem administrativa? Eu fazia parte da diretoria da igreja e eu não ocupava o que eles chamam de cargo ministerial, né? Mas eu fiz parte da diretoria. As igrejas evangélicas têm formas de administração diferentes entre si e diferentes da Igreja Católica. Lá, no caso, havia uma diretoria. Eu fiz parte da diretoria e eu estava discordando de algumas ações que estavam sendo, algumas decisões que estavam sendo tomadas, né? Mas eu tinha uma pessoa acima de mim, que era o pastor da igreja, que optava por aquele caminho. Então, diante das decisões dele, no caminho que ele tomou, eu optei por me afastar. Mas isso depois de 12 anos, né? E não eram 12 anos quaisquer. Eram 12 anos da minha adolescência e juventude, dos 17 aos 29. Então, isso trouxe uma mudança muito radical na minha vida. Eu não quis ir para outra igreja também, porque isso poderia provocar alguma movimentação de pessoas lá. Eu não queria que ninguém saísse de lá, que deixasse de acompanhar lá. Era uma questão pessoal entre eu e o pastor. Eu optei por sair, e ao sair da igreja, com pouco tempo, eu acabei deixando também a programação da rádio evangélica, trabalhei numa loja e alguns meses depois apareceu a oportunidade da Rádio São João. E essa oportunidade, como é que ela apareceu? Foi concurso? Você conhece o Eduardo Henrique,
né? O Eduardo Henrique, a Rádio São João primeiro. O Eduardo Henrique, ele já era locutor da rádio, ele era da mesma igreja, nós já éramos amigos na Igreja Batista, e ele era locutor da Rádio São João. Aí apareceu uma oportunidade, ele me avisou e perguntou se eu interessava em fazer o teste. E eu me interessei, fui lá. Nunca tinha mandado currículo para a Rádio São João, nunca tinha pedido oportunidade. A diretora lá era minha amiga, por sinal, mas nunca tinha falado com ela. Até porque eu não queria me envolver com a programação que o evangélico chama de programação secular. A rádio dava resultado de jogo de bicho, por exemplo. Né? Às vezes podia ter um anúncio de cerveja, de cigarro. Eu, como religioso, eu não queria ter esse tipo de envolvimento. Mas naquele momento, já afastado da igreja, eu aceitei a proposta, fui lá, fiz o teste, foi aprovado, trabalhei na rádio, fui demitido. Aí, na época, a rádio era comandada pela irmã do Aécio, a Andréia Neves, que arrendava do Tancredo Augusto, que é filho do Tancredo Neves. E ainda é, né? É. Eu acho que ela comprou. Aí a Andréia, com o Aécio se elegendo governador, né, ele estava em período de campanha, ele se elegeu governador, e eles fecharam o escritório que ele tinha aqui na cidade como advogado, né, como deputado, o gabinete de deputado federal, e a rádio foi devolvida para o tio dela. E com o tio assumindo a rádio, mudou também a direção da rádio. Aí a pessoa que tinha me demitido acabou também saindo da rádio e ofereceram para o Geraldinho a segunda edição do Jornal das 10. Propuseram a ele, porque o Geraldinho não conseguia comportar todo o número de anunciantes. Né? E aí criaram um segundo horário na parte da tarde. E o Geraldinho aceitou, mas não podia assumir o compromisso e ficou com a possibilidade. Disseram a ele que ele podia chamar alguém que fosse da confiança dele. E aí eu tenho que agradecer muito a ele, ao Geraldinho, por essa confiança, esse voto de confiança que ele me deu naquela ocasião, porque sem eu ser jornalista formado, né, ele me entregou a segunda edição do jornal, que era o jornal mais ouvido da cidade, na região. Então, eu entrei para o Jornal da Tarde e só saí do Jornal da Tarde quando eu recebi uma proposta de trabalho em Barbacena. E eu optei por ir para Barbacena, apesar de gostar muito de rádio, gostar muito do que eu estava fazendo no Jornal da Tarde, porque eu já tinha decidido, desde a época que eu me afastei da igreja evangélica, eu decidi também que eu queria sair de São João del Rei. Eu queria ter essa experiência fora da cidade. Então, estive em Barbacena estudando, trabalhando, estudei no IFET em Barbacena, trabalhei em 3 empresas lá também durante esse período. E num dos trabalhos que eu tinha em Barbacena, que era de locutor no supermercado Salles, né, eu fiz locução no supermercado lá, ajudava a embalar compra, ajudava a entregar, levar o carrinho de compra no carro das madames e tal. Eu lendo jornal na praça de Barbacena, não tinha dinheiro para comprar jornal, né, mas aí lendo as capas, né, as manchetes dos jornais, eu li naquela antiga folha dirigida um anúnciozinho desse tamaninho de um concurso da Rádio Inconfidência. E aí eu fiz o concurso, na verdade fiz 2 concursos lá, passei nos 2 concursos e fiquei trabalhando em Belo Horizonte durante 7 anos. Então você era uma pessoa concursada e efetivada, você tinha uma estabilidade no emprego, então? O concurso da Rádio Confidência ele tem uma peculiaridade em relação aos outros concursos, chamados concursos públicos, porque a Rádio Confidência ela não ela tem uma característica jurídica diferenciada em relação a outros órgãos públicos. Ela é uma empresa pública de direito privado. Então, as pessoas que trabalham lá fazem um concurso e até eles estavam há décadas sem fazer concurso. Foi esse concurso do qual eu participei. Foi uma exigência do Ministério Público, não é? E aí, no primeiro concurso, eu queria, obviamente, a vaga de locutor. Mas havia uma exigência de que o locutor tivesse diploma de jornalista. E eu não tinha diploma de jornalista. Porém, o Sindicato dos Radialistas entrou com um recurso na Justiça, esse recurso foi acatado, porque são profissões diferentes. Jornalista é uma coisa, radialista é outra. Né? As 2 funções podem se encaixar e se cruzar momentaneamente, mas são funções distintas. O sindicato entrou, porém, quando saiu o resultado para o sindicato, eu já havia me inscrito numa outra função que não havia exigência para o diploma de jornalista, que era a função de assistente de notícias. E só tinha uma vaga, e eu consegui, com a ajuda de Deus, passar em primeiro lugar. Peguei essa vaga, mas acabei abrindo mão dela, porque eu precisava fazer meu estágio do meu curso em Barbacena, na área de segurança do trabalho, e também porque nessa ocasião eu já sabia que teria o concurso para locutor com o ensino médio e o registro de radialista. E o meu registro eu obtive justamente com o tempo de carteira assinada da Rádio São João, que é uma das opções do Sindicato dos Radialistas de Minas Gerais. Se você trabalhar com carteira assinada durante 1 ano numa rádio, você pode obter o registro profissional do Ministério do Trabalho.
E a outra opção é você fazer um curso de faculdade, rádio, TV, ou então um curso técnico do Senac, mas que há em poucos lugares. E aí eu fiz o segundo concurso de locutor, e foi interessante porque no primeiro concurso tinha muita gente tinha feito prova também para repórter, editor, revisor, e não tinha vaga para todo mundo, obviamente. E aí quase todo mundo que não passou nas vagas de jornalismo tentou também a vaga de locutor. E aí de alguém que passou em primeiro lugar no primeiro concurso, eu fui lá para 64º, 8º lugar, se não me engano. Porém, na prova escrita, e com um índice de acerto bom, eu tive 88% de acerto, se não me engano. Mas muita gente teve 100, muita gente teve 90. E aí, quando veio a prova prática, aí a coisa mudou, né? E aí sim, a experiência de rádio comunitária, assim como a experiência da Rádio São João, e aí esse tempo de luta lá, fazendo esse jornal de bicicleta, né? Correndo atrás da notícia e tal, isso tudo ajudou, porque no teste prático, eu estava diante de 4 professores da área de comunicação social dentro da UFMG. A entidade que organizou e fez o concurso era uma entidade, a Fundep, que é ligada ao UFMG. Então, foi gente muito gabaritada. Um dos profissionais que analisaram a parte prática do nosso concurso, ele é hoje diretor artístico da Rádio Confidência, por sinal, que é o Elias Silva. E ali, na parte prática, eu dei um salto de 64º, 8º, eu pulei para 18º. Eram 12 vagas. E com cerca de um mês, mais ou menos, eu acabei sendo chamado. E eu fiquei curioso, eu falei assim, olha, por que vocês estão me chamando? Eram 12 vagas, eu sou o 18º. E aí o chefe do RH, na época, me falou, eu falei assim, olha, todo mundo que passou na sua frente aí é jornalista, mas não tem o registro de radialista. E aí a coisa inverteu, né? Eu que antes fui impedido de fazer o concurso por não ter diploma de jornalista, no segundo concurso me vi aprovado e tendo acesso às vagas, porque pessoas que passaram na minha frente tinham o diploma de jornalista, mas não tinha o registro de radialista que eu já tinha. Nessa época, quem que era o governador? Quando eu passei no concurso, o Aécio estava terminando o primeiro mandato. Foi em 2005. Ele concluiu o primeiro mandato dele em 2006. E aí veio a reeleição. Pois é, você é de São João del Rei, você trabalhou na Rádio do Homem e estava fazendo um teste lá. Será que o pessoal falou assim, ó, esse aí é peixada do governador, vamos dar uma colher de chá para ele? Ô, João, eu não sei, isso já me passou pela cabeça, é possível que alguém tenha imaginado isso, né? Mas não foi, de forma alguma, pelo contrário. Até porque, no tempo que eu tive na Rádio São João, eu nunca tive contato com eles pessoalmente, né? O Aécio, o André, eu vi a André uma vez, vi a Aécio uma vez, num evento que eles promoveram lá no Matozinhos, Salão Paroquial ali do Matozinhos. Eu lembro que era o ano de 2002, era na minha primeira etapa na Rádio São João. E a sua demissão da Rádio São João do Rei foi uma demissão assim, de cunho político ou foi uma demissão econômica mesmo? Ela foi uma demissão engraçada, porque a diretora, talvez ela até esteja nos assistindo agora, a Ângela Lima, ela me chamou, me comunicou a demissão, e eu perguntei a ela, eu falei assim, olha, Ângela, por que eu estou sendo demitido? Né? Depois de um ano de trabalho, aparentemente tudo estava correndo bem, e ela me falou o seguinte, ela falou assim, olha, e até pedi a ela essa informação, calculando que eu iria para uma outra emissora, algum outro emprego, e teria que, né, explicar por que eu havia sido demitido. Você imagine que nós já estamos em 2017, né, 15 anos depois você está me fazendo essa pergunta. E eu falei com ela, ela me deu uma resposta que para mim não me satisfez. Ela me disse que era para eu dizer que não estava me encaixando com a equipe e que isso era, eu não estaria mentindo, foi essa a expressão que ela usou. Pode dizer isso que você não vai estar mentindo. E aí eu fiquei encafifado com aquilo, né, tentando entender o que significaria não estar encaixando com uma equipe com a qual eu convivia e combinava perfeitamente bem. Até pensei que alguém tivesse me apunhalando pelas costas, né, ou me tratando de um jeito pela frente e falando mal de mim, mas na verdade não era isso. Havia uma ordem da Andréia, depois eu descobri, assim, questão de dias, acho que no dia seguinte já eu descobri, para contratar um jovem que trabalhava no escritório. O gabinete seria fechado, né? Esse jovem já trabalhava para eles há algum tempo, era meu amigo, por sinal, e ele próprio me contou. Quando eu comentei com ele, né, sobre a demissão, ele falou assim, não é isso não. É que o escritório está sendo fechado
e houve uma ordem para que eu fosse contratado, e aí podia ser, né, em qualquer um dos 4 órgãos de imprensa que eles tinham aqui na cidade na época. 2 ele não queria, porque ele já tinha trabalhado, sobraram esses 2 e a opção foi feita pela Rádio São João. Então eu fui demitido para que outra pessoa fosse contratada. Como esse moço é meu amigo, ele chegou até a recusar a contratação quando ele soube que era para ocupar a minha vaga, né? Porém, como a demissão já estava consolidada, ele acabou ajudando. E era uma pessoa que, quando ele começou em rádio, eu estava na Rádio São João, ele estava numa rádio comunitária. Um senhor comunicador. Eu operando dentro da rádio, ouvia ele na outra rádio no fone de ouvido para dar umas dicas para ele, né? E por causa da transparência e da sinceridade dele, você vê, a gente é amigo, continua amicíssimo até hoje. E saí da rádio, né, fiquei muito triste naquele momento, né, por não terem sido sinceros comigo num primeiro momento sobre o motivo da demissão, mas você vê como é que o mundo dá a volta, né? Houve a demissão, mas questão de meses, a pessoa que me demitiu acabou deixando a direção da rádio, e como realmente não havia nada de errado com o meu trabalho lá, eu acabei sendo chamado de volta, né? Chamado pelo Geraldinho, né, que é um ícone da comunicação aqui na cidade, e ele me deu esse voto de confiança, e eu apresentei o Jornal da Tarde durante 8 meses, até receber o convite para trabalhar em Barbacena. E como eu queria sair da cidade, aí na minha segunda saída da rádio, aí eu tomei a decisão de sair. Mas tem um detalhe que talvez tenha uma relação com o início da nossa conversa aqui, que é o seguinte: você perguntou se as pessoas já conheciam ou reconheciam. Eu vi o alcance da rádio, percebi o alcance da rádio no momento da demissão. No mês da minha demissão, em 2002, eu devo ter explicado para cerca de 600 pessoas na rua por que eu tinha saído da rádio. Era botar o pé na rua: o que aconteceu? Você saiu da rádio? E na rádio eles não falavam que tinha mandado embora, falavam que eu estava de férias. Aí a locutora que ficou no meu lugar num primeiro momento apresentando o programa que eu apresentava, o rapaz que entrou no meu lugar foi para a noite, e a locutora que ficou no meu lugar passou um aperto, porque deu um mês e eu não voltei, a turma começou no ar, imagina, ao vivo, né? Uai, que férias é essa que nunca acaba? E aí eu vi que as pessoas gostavam, né? Mas a pessoa que gosta do locutor de rádio, ela cria uma relação que é parecida com o que ocorre no Facebook, mas com uma pequena diferença. A pessoa se habitua com a voz, né? Então ela não tem acesso à imagem. Eu sempre fiz questão de avisar no rádio que eu era negro, né? E que morava no bairro São Geraldo. Você não é negro, você tem uma cor clara, né? Porque você é um mestiço, você é um mulato, vamos supor assim. Eu não diria mulato, como é que se fala? Essa classificação de raça, ela é um pouquinho complicada. Se eu fosse buscar aqui a questão da árvore genealógica, a gente ia longe, porque meu pai é negro, né, a família do meu pai é de pessoas negras, mas o pai do meu pai é filho de um italiano, né? A mãe do meu pai é filha de um português. Já a mãe da minha mãe tinha um jeito indígena. Eu não sei se ela tinha alguma ascendência indígena, mas tinha uma aparência. E o pai da minha mãe... Então você não é negro, porque o negro é o afro, né? É o negro da África. Você é um mestiço brasileiro, você é um brasileiro autêntico. O pai da minha mãe é branco de olhos azuis, João. Então fica difícil fazer essa definição. Agora ele vai responder para a gente por que ele ficou lá em Rádio Confidentes, né? Quanto tempo que ele ficou lá? E ele foi demitido da Rádio Confidência, e foi uma coisa que deixou ele meio magoado. Ele vai falar para nós aqui o que aconteceu na Rádio Confidentes, e depois nós vamos conversar sobre as estruturas que ele usa hoje para fazer Facebook. Gente, vocês vão ficar bobo de ver a mágica que ele faz para ter Facebook. Mas antes eu vou chamar nossos patrocinadores aqui, que é a turminha que está dando moral para a gente aí na rede social. Daqui a pouco eu volto, hein? E tem muito mais coisa aí que o Luciano ainda vai falar, que vocês vão ficar boca aberta aí. Daqui a pouco eu volto.
estamos de volta, assim, agora sim, o Luciano vai falar pra gente o que aconteceu, quanto tempo você ficou na Rádio Inconfidentes e o que aconteceu que você saiu da Rádio Inconfidentes, porque era um preguinho que você estava lá, concursado, Belo Horizonte, ganhando o seu troquinho. As pessoas, você está dizendo a Rádio Confidentes, né? E várias pessoas aqui em São João também chamam por esse nome. Na verdade, o nome da emissora é Inconfidência. Inconfidência. Né? E eu sempre faço questão de ressaltar, porque nós já tivemos aqui na cidade mesmo, né? Aquela emissora de TV, Inconfidentes, né? De Tiradentes. Né? O nome é bem parecido, está se referindo ao mesmo grupo de pessoas, né? Mas o nome real da emissora é Inconfidência, que é uma das emissoras mais antigas do Brasil. Ela já está no ar há 80 anos. Outros são-joanenses já passaram por lá, inclusive, também. Nós temos lá ainda, trabalhando, a Tina Gonçalves, que é filha da Moreninha, enteada do Vieira, antigo saudoso compadre Vieira. Né? A Tina está na Inconfidência há uns 40 anos aproximadamente, saiu daqui de São João ainda adolescente, na década de 70, e ela é apresentadora do programa que é precursor do Globo Rural. O programa se chama Hora do Fazendeiro. Já está também há 80 anos no ar, é o programa de rádio mais antigo em exibição contínua no mundo, não existe no mundo todo um outro programa há tanto tempo no ar quanto a Hora do Fazendeiro. Eu tive a oportunidade, o privilégio inclusive, de apresentar a Hora do Fazendeiro junto com a Tina Gonçalves, e depois de um tempo na área de entretenimento e variedades do AM, eu trabalhei no setor de esportes da Rádio Confidência, e aí na condição de plantonista, eu participei da transmissão, eu não fiz as contas, não anotei, até uma pena não ter anotado, porque seria um bom relato, mas no mínimo 500 jogos de futebol. Atlético, Cruzeiro e América. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quando o Atlético estava na Série B também, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Em parceria com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nós fizemos a transmissão também de uma Copa do Mundo. E foi bastante tempo ali no setor de esportes, até que me ofereceram uma oportunidade de apresentar um programa durante a madrugada, que se chamava Amigos da Madrugada, que era um programa que mesclava notícias com música e participação de ouvintes. Os ouvintes não participavam ao vivo, mas eu podia atender os telefonemas e responder e talvez executar alguma música que eles pedissem, apesar de que tinha já uma programação, né, prevista. E durante mais de um ano eu apresentei esse programa ali, que ele começou de meia-noite até as 4 da manhã, depois passou a ir até as 3h30 da manhã, porque entrou um horário pago, um programa de caminhoneiros nesse horário da madrugada também. Você só pegou abacaxi lá? Rapaz, não. Eu vou te dizer que não, porque a programação de... Eu gosto muito de rádio. De dia o pessoal está trabalhando, né? Eu apresentei mais de 20 programas diferentes na rádio. Ô Luciano, vou citar aqui as pessoas que estão se manifestando aqui, e mandar um abraço, agradecer a participação da Maria Lúcia. Maria Lúcia mandou para você um grande batalhador, esse Luciano Nascimento, prazer em vê-lo no Mutirão, sucesso. Valeu, Maria Lúcia. Eu tô achando que a Maria Lúcia é a mãe da Miriam, viu? A Janaína Jane também. Abraço, Luciano. Abração, Janaína. Luciano, você é meu. Você aí, que é. Você tá cheio de fã. O Denner Fonseca mandou um abraço para você. Grande chefe Denner. Dono do melhor mexidão da cidade. Você vê na cozinha assim que é uma coisa extraordinária. Então qualquer dia nós vamos lá. Eu já fiz um merchan para você aí, ó. Nós vamos lá conferir essa aí, a gente posta lá no cardápio do dia lá para ver se é bom mesmo. E o Alessandro Pontes. Alessandro Pontes, da grande Brigada. Parceiro. Grande amigo. Ele é da onde, o Alessandro? O Alessandro é daqui de São João del Rei também, e ele faz parte da Brigada 1, a Brigada lá da Lucila. Bacana. Sabe, é um desses voluntários que faz um trabalho extraordinário aí na cidade, né, ajudando a apagar incêndios aí. Tá na época, inclusive, né, de muita queimada, né, nas serras, nas áreas de preservação, e aqui São João tem esse privilégio de ter um grupo de pessoas que atuam voluntariamente combatendo esses incêndios. E a Janaína também, ela está fazendo um trabalho bom de levantamento de equipamentos dos museus aqui na cidade. Ela se tornou uma batalhadora aí da preservação dos museus, especialmente o Museu Municipal, né? E a Maria Lúcia também, que cuida da Miriam, a filhinha dela, é uma coisa extraordinária. Ela tem uma filhinha que é cadeirante, né? E
A menina participa de tudo que é possível aqui na cidade, né? São pessoas que eu admiro, que respeito muito também. Mas voltando à rádio, João, eu apresentei talvez uns 20 programas diferentes lá. E quando eu fui para a área de esportes, a proposta inicial da emissora era inclusive que eu me tornasse narrador de futebol. Mas eu não quis, porque eu não tinha feito concurso com esse objetivo, de ser narrador de futebol, não tinha experiência e eu não sou torcedor de time nenhum. Eu não queria ser uma farsa no rádio. Eu falei assim, não, melhor não. Né? E aí eu acabei fazendo o trabalho de plantonista e me encaixei nesse trabalho, mas aí também lá tive a oportunidade, através do meu chefe, que é um jornalista extraordinário, um dos homens mais inteligentes e competentes que eu já conheci até hoje, um dos melhores chefes que eu tive, se não o melhor. O José Augusto Toscano, ele me deu a oportunidade, não só de ser o plantonista na equipe de esportes, mesmo sem eu ter experiência nenhuma com esportes, aprendi lá com eles a função de plantonista, e através dele eu acabei também apresentando alguns programas do setor de esportes, programas de notícias, noticiário esportivo, né? Também produzindo, apresentando reportagens, fazendo cobertura e apresentação de programas ao vivo. Então foi uma experiência muito rica e foi um aprendizado muito bom. A equipe era muito boa também. Mas eu sentia falta disso, de estar envolvido com alguma atividade que me dissesse respeito mais diretamente, como foi o caso da oportunidade na madrugada, que era do diálogo direto com o ouvinte e também de lidar novamente com o noticiário. Quando eu chegava para apresentar o programa, entrava no ar à meia-noite, o noticiário das 7 da manhã já estava pronto. Então eu apresentava esse noticiário e tinha com 3 ou 4 horas, né, quase, de programa ao vivo, como estrutura do programa, a oportunidade de comentar as notícias também. Como emissora pública, né, obviamente, as notícias tinham um filtro, não é? Como acontece em todo tipo de emissora pública, independente de qual seja o governo que esteja lidando com aquilo ali. Mas eu não diria diretamente a palavra censura, mas há um controle, né? Tudo que a gente falava na rádio era profundamente controlado. Um dia um jornalista errou o nome do vice-governador. Ele chamou a Anastasia de Anastácia, e não foi por querer. Na época era do governo Aécio. No governo Aécio, o Anastasia era secretário. E no primeiro mandato, né? No segundo mandato ele virou vice-governador e depois governador. O jornalista leu uma notícia da presença do então secretário em Belo Horizonte. Ele estava na rádio há pouco tempo também, não conhecia ainda a figura. E a grafia do nome do então governador, hoje senador, é com a letra S, né? Mas com som de Z, Anastasia. Ele não sabia, pensou que fosse um erro de digitação e leu Antônio Anastácia. Para quê? O telefone tocou na hora. O telefone tocou imediatamente, ele passou um certo aperto, né? Pimpão, um abraço para ele. Estou contando segredo aqui, viu, Cristiano? Abraço para você. E comigo, alguns anos depois... Até porque, né, o Anastasia, ele tem uns trejeitos assim delicados, né? Então, o fato de chamar ele de Anastácia, né, podia ser interpretado, né, como assim... Como se fosse uma ironia, um deboche, né? Um deboche, né? É possível. Seria assim, será que essa pessoa é homofóbica, né? Que fala? Pode ter interpretado dessa forma. Então, eu não soube detalhes da história, eu não sei quais alegações eles tiveram, mas o rapaz teve que se explicar, né, pela leitura equivocada do nome. Ele estava com o texto, não foi uma fala de improviso, ele tinha um texto redigido, né, que era produzido por outra pessoa e passou por essa saia justa. Dá para entender a preocupação, né? Mas você foi demitido também lá. Então, porque nesse programa onde eu tinha liberdade para comentar, num determinado dia eu fiz 2 comentários sobre 2 notícias e esses 2 comentários também não foram bem recebidos. Né? Era por volta de 1h da manhã, eu recebi um telefonema, eu estava terminando o segundo comentário, né? Foram 2 notícias que eu comentei. Imagina que eu tenho um noticiário de 1 hora, que era exibido de 7 da manhã até as 8 horas da manhã. Eu podia diluí-lo durante 3 horas e meia, comentando. E aí eu fiz um comentário sobre uma notícia que envolvia era um debate na Assembleia Legislativa. Nossa repórter, na época lá, Desirê Miranda, que é uma repórter muito competente, ela esteve na Assembleia Legislativa e cobriu um debate entre o então subsecretário de Políticas sobre Drogas no Estado de Minas Gerais, o senhor Clóvis Benevides,
O deputado Reginaldo Lopes, de São João del Rei, né, que era do PT, estava na Assembleia Legislativa também. Naquela ocasião, ele estava promovendo um debate de âmbito nacional sobre o combate ao crack. Eles estiveram na Assembleia Legislativa de Minas, promoveram o debate. O Reginaldo já era deputado. Sim, o Reginaldo já era deputado. Isso foi em 2011. Essa ocasião, o Reginaldo é deputado desde 2002, né? Mas aí ele já estava no 3º mandato, 2011, trabalhando sobre a questão do combate às drogas, ao crack particularmente, que naquela época ainda não tinha se tornado a epidemia, né, que se tornou atualmente. O Clóvis Benevides, muito competente, por sinal também, subsecretário de Política sobre Drogas nos governos Aécio e Anastasia. Nessa ocasião, a Anastasia já era governador, o Aécio já tinha se tornado senador. E a notícia foi veiculada no meu programa, a nossa repórter foi lá, gravou, tivemos entrevista. Aquele processo de rádio grande, é tudo muito editado, tudo super profissional. Mas ao término da notícia, eu fiz um comentário, como sempre fazia sobre todas as outras notícias que eram veiculadas no programa. E, entre outras coisas, eu disse que as políticas governamentais antidrogas eram insuficientes e ineficientes. Vou aproveitar que nós estamos ao vivo agora, aqui no Facebook. As políticas governamentais antidrogas são insuficientes e ineficientes. Eu afirmei isso em 2011, 28 de junho, madrugada de 28 de junho de 2011. Acho que se eu estivesse errado, né, não teríamos a epidemia de crack que temos hoje, a quantidade de mortes, a quantidade de dependência química, a quantidade de outros acidentes. Então, eu não estava falando uma mentira. Eu disse uma verdade ao vivo, naquele momento também, estávamos já na internet, a rádio já era transmitida na internet, mas para o mundo todo. O Reginaldo é PT. Sim. Você estava ali e o Reginaldo estava fazendo uma crítica ou estava fazendo uma... Não, era um debate. O debate foi na Assembleia Legislativa do Estado, né, onde se reúnem os deputados estaduais. Então, o debate não era partidário, era um debate público, né, dentro da Assembleia Legislativa do Estado. O Reginaldo Lopes estava ali na condição de deputado federal e naquele mandato ele estava atuando especificamente nessa área de combate ao crescimento da dependência química em nosso país, mais particularmente a questão do crack. Né? O subsecretário já atuava nessa área diuturnamente, né, na criação de redes de suporte, comunidades terapêuticas e tudo mais. Houve um momento, inclusive... Mas foi só esse comentário? Não, foram 2 comentários. Um primeiro comentário foi esse, sobre as políticas a respeito de drogas. E o comentário foi exatamente esse. Houve outras coisas, outras falas, mas a fala que gerou o atrito foi essa. Né? As políticas governamentais antidrogas são insuficientes e ineficientes. Eu até não falei. Não falei se era federal, porque naquele momento o governo federal era do PT, né? E o deputado que estava ali era do PT. O governo já era Dilma presidenta da República, o Anastasia aqui do PSDB. Então a Dilma do PT, presidenta. O Anastasia, governador. E na prefeitura de Belo Horizonte, eu não sei se já era o Márcio Lacerda naquela ocasião. Bom, de toda forma eu não... Era um dos dois, mas eu não, de toda forma eu não entrei no mérito se era municipal, federal ou estadual, né? Mas parece que a carapuça serviu, porque o outro comentário ele é ainda mais pitoresco, porque nós tínhamos uma notícia bem curta, bem simplesinha. E pense, né, eu preciso contextualizar, no ano de 2011, o Brasil ainda se preparava para a Copa do Mundo de 2014, e Belo Horizonte seria uma das sedes. Assim como Rio de Janeiro e outros locais que sediaram os Jogos da Copa do Mundo, a cidade de Belo Horizonte teve também uma movimentação muito grande no setor de hotelaria, né? E dentre as movimentações no setor de hotelaria de Belo Horizonte, uma delas pretendia a reabilitação do chamado hipercentro, né, e a requalificação de alguns setores ali da imediação entre a Praça 7 e a Estação Rodoviária de Belo Horizonte, incluindo a área da Zona Boêmia. Eu não posso afirmar que, exatamente por esse motivo, mas naquele momento, no ano de 2011, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais havia determinado o fechamento da Zona Boêmia de Belo Horizonte. E naquela data, em particular, naquele fatídico 28 de junho de 2011, não é, veio para o nosso noticiário
a informação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas havia embargado a ordem do Ministério Público que determinava o fechamento da zona de Belo Horizonte. Era uma notícia bem curta, sem muitos detalhes, né, como é muito comum em emissoras públicas, né, e especialmente envolvendo zona de conflito entre dois órgãos importantes e respeitáveis, como o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Então, eram 4 linhas explicitando isso. O Tribunal de Justiça embargou a ordem do Ministério Público que determinava o fechamento da Zona Boêmia de Belo Horizonte. E como eu estava ao vivo, numa emissora de rádio pública, falando para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, mas também para o mundo todo, eu entendi por bem que eu deveria contextualizar para os nossos ouvintes naquele momento o que significava aquela notícia. Por quê? Quando você fala de zona boêmia, a não ser que a pessoa conheça aquele espaço, aquele ambiente, ela vai talvez imaginar da cidade dela, ou algum espaço que ela já ouviu falar, um filme, um livro, né? Vai usar algum recurso para poder imaginar. E eu resolvi explicar como é que era aquilo no centro de Belo Horizonte, qual que era a importância daquilo no centro de Belo Horizonte e o que geraria um eventual fechamento ou uma eventual mudança. Então, em toda a contextualização, no final eu falei assim, olha, uma cidade como Belo Horizonte, do porte de Belo Horizonte, imagine que a região metropolitana tem quase 5 milhões de habitantes, a capital em si quase 2,5 milhões de habitantes. Eu disse que a cidade não ficaria, uma cidade como Belo Horizonte não ficaria sem uma zona boêmia. E o que poderia ocorrer na eventualidade de que, efetivamente, aquela zona conhecida da área central, do hipercentro, né, que aqui em São João o pessoal chama de Rua São Paulo, que é até uma injustiça com a Rua São Paulo. A Rua São Paulo é enorme, né? O trecho onde ela conflui com a área boêmia é um quarteirão ou 2, talvez, né? E a conhecida Zona Boêmia de Belo Horizonte fica na Rua Guaicurus, que é bem próximo da rodoviária. E é uma área comercial, né? Você passa ali, tem lojas, tem comércio normal, pontos de ônibus. Qualquer pessoa pode transitar por essa rua, não tem esses estigmas das antigas zonas boêmias de cidades pequenas do interior, onde as pessoas ditas de família não poderiam passar. Não, qualquer pessoa, estando envolvida ou não naquela atividade, interessada ou não naquela atividade, transita pela Zona Boêmia de Belo Horizonte qualquer hora do dia, porque é uma rua de comércio, mas é também uma rua de prostituição. Então, eu expliquei para os ouvintes aquele contexto, e afirmei o seguinte no ar. Falei assim, olha, uma cidade como Belo Horizonte, ela não vai ficar sem uma zona boêmia. O que pode acontecer na eventualidade de que essa área do centro realmente seja, né, requalificada, e se isso tivesse ocorrido, porque não ocorreu, mas se tivesse ocorrido, provavelmente seria para que ali se instalassem hotéis de melhor porte, de mais alto padrão, para atender a demanda da Copa do Mundo de 2014. E outros interesses financeiros que eu não posso qualificar aqui, porque seria especulação. Mas eu disse o seguinte, se ela mudar de lugar, para onde é que ela vai? E dependendo de para onde ela for, aí eu fiz a pergunta que gerou o atrito. Eu falei assim, quem é que quer ser vizinho de um prostíbulo? Desse jeito, né? Inclusive com esse ato. Quem é que quer ser vizinho de um prostíbulo? E aí, quando eu fiz essa observação, eu olhei a hora, era 1h da manhã. E aí eu voltei ao microfone e falei assim, gente, eu não ia falar essa palavra. Essa paradinha que eu dei aqui é porque a palavra que ocorreu na minha mente foi outra. Eu ia falar puteiro, mas eu não falei puteiro. Né? Falou agora. E aí o telefone tocou. E quando o telefone tocou foi muito hilário, porque foi tenso no momento, obviamente, mas depois se tornou hilário. Parece que não, mas tem gente ouvindo, né? Sim, João, nós tínhamos pessoas, na verdade, as pessoas precisam saber disso. Havia pessoas pagas para ouvir a nossa programação, para tomar conta de qualquer vírgula que fosse falada, e isso acho que se evidenciou, né, no decorrer dos anos, as últimas denúncias que surgiram, as denúncias recentes contra o senador, contra a própria irmã dele, que hoje está cumprindo pena com tornozeleira eletrônica. A Andréia sempre foi uma pessoa muito discreta e reservada, mas sempre foi muito inteligente. Quando eu trabalhava em Belo Horizonte, ela já era tida como cérebro do governo Aécio. E ela foi esse manto protetor, essa redoma do nome do irmão, do capital político da família. Né? Então, ela comandava nos bastidores
toda essa mega estrutura dentro da Secretaria de Comunicação, que incluía pessoas que monitoravam as rádios de Belo Horizonte, os jornais impressos e as televisões 24 horas por dia. Imagine na TV pública, na rádio pública, não seria diferente. Né? Porém, naquela madrugada em particular, não só outros funcionários, possíveis funcionários pagos, mas o próprio diretor artístico da rádio estava ouvindo. E foi ele quem me ligou. E naquele telefonema, muito ríspido, por sinal, ele falou assim, olha, você está proibido de comentar a partir de agora. Imagine que eu tinha ainda 2h30 de programa pela frente. Não é? E suponha que eu já tinha aí mais de 1 ano e 3 meses, talvez, apresentando o programa, e eu nunca tinha tido nenhuma proibição de fazer comentários, eu nunca tinha feito qualquer comentário que rendesse uma reclamação, uma advertência, nem verbal, nem escrita. Você pode procurar, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo agora, pode procurar lá os arquivos da Rádio Confidência, que não vai achar nenhuma advertência a respeito do meu trabalho lá. Mas esse diretor, que talvez até esteja acompanhando agora também, não é? Ele me ligou e disse que eu estava proibido de comentar, que eu tinha entrado na área do governo, né? E num clima tenso, e me convocou, né? Me intimou para uma reunião às 15h, que não era meu horário de trabalho, mas eu deveria ir para essa reunião. Rapaz, a partir desse dia, minha vida virou um tumulto ali em Belo Horizonte. E eu não tinha noção, João, da gravidade. O comentário, aparentemente simples. Num primeiro momento, eu até fiquei pensando que a ofensa, o agravo, teria sido, né, e perdoe-me se alguém ainda se ofende com o uso dessa expressão, né, mas eu pensei que o agravo pudesse estar relacionado com o uso da palavra puteiro. E apesar de parecer um termo vulgar, né, ou algumas pessoas até interpretarem como sendo um palavrão, o termo, na verdade, o que é um puteiro? É o lugar onde se reúnem as putas. A palavra puta também tem uma conotação vulgar em si, mas etimologicamente não é assim. Não é? Você tem um livro, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, que se chama As Minhas Putas Tristes. Você tem lá, na própria emissora Inconfidência, o canal FM, que é também chamado de Brasileiríssima, que só executa música nacional brasileira, né, a MPB, a música popular brasileira, e eles tocam Cazuza, né? Transformam o país inteiro num puteiro. O tempo não para, né? Olha aí, procura no Google aí, o tempo não para do Cazuza. Quantas vezes eu ouvi Cazuza na Rádio Confidência, na própria AM onde eu trabalhava e no FM? Quer dizer que Cazuza pode falar, né? Cazuza cantando, que transforma o país inteiro num puteiro, poesia, é arte, não é? E eu dizer, a 1h da manhã, numa emissora pública, 1h da manhã, será que tem criança ouvindo rádio? Né? Acho meio difícil, a não ser alguma criança que estivesse nos ouvindo na Alemanha. Então, eles se ofenderam com isso, mas depois eu descobri que esse, na verdade, não era o problema real. É porque era uma ação do governo tirar elas dali, né? E aí você estava questionando uma ação governamental, no caso. E essa seria a dor deles, né? Não seria nem tão por causa da palavra puteiro. Mas se era uma ação governamental, raciocine comigo. Quem estava determinando a saída, o fechamento, na verdade não era a saída, foi determinado o fechamento da zona de Belo Horizonte. O Ministério Público. E eles já tentaram fazer isso mais de uma vez. E nunca conseguiram. Mas quem é que embargou essa ordem do Ministério Público? O Tribunal de Justiça, que é também uma instância governamental. Não é? Então, se havia, por um lado, o interesse do governo, vamos dizer que a prefeitura, e aí eu estou falando em hipóteses, não é? A prefeitura quisesse requalificar o hipercentro, transformar aqui a zona boêmia de São João del Rei agora está recebendo o nome de Boa Zona, não é? Rua da Cachaça, ela se tornou um centro cultural. Trabalhamos com a hipótese de que a cidade de Belo Horizonte pretendesse também transformar, né, aquela área boêmia numa área cultural. E que isso fosse um desejo da prefeitura, por exemplo. Não é? Mas trabalhamos com o fato de que a sede de Belo Horizonte da Copa do Mundo estava recebendo altos investimentos, né, de reforma do Mineirão, que hoje lá está deficitário. Estava recebendo altos investimentos na área de infraestrutura viária, né, foram construídos vários viadutos, inclusive aquele que caiu, né, e a questão está na justiça até hoje. Então você imagina, se a cidade se mobilizou para reformar o Mineirão, construir viadutos e fazer todo aquele alvoroço lá, o BRT e outras coisas, que em outras capitais ficaram paralisados,
Imagina o desejo de grandes empresários que tinham prédios que são esqueletos abandonados no hipercentro de Belo Horizonte, de poder utilizar esses espaços para requalificar e ficar distante daqueles vizinhos ditos incômodos, né? E a minha pergunta, eu considero que era pertinente, mesmo numa emissora pública, porque se a emissora é pública, o que ela é? Mantida pelo recurso do cidadão, mantida pelo recurso do contribuinte. E o que é mantido pelo recurso do contribuinte, João? Ele tem que dar uma resposta para o contribuinte. Então, imagine, se o cidadão tinha que chegar para... ele comprou uma casa, você comprou uma casa, investiu num apartamento e, de repente, descobre que você vai ter uma zona boêmia como sua vizinha. Né? Será que você ficaria feliz? A minha pergunta foi essa. Só que depois eu descobri que, na verdade, o problema não era a zona em si, não eram as prostitutas que trabalhavam lá, mas os eventuais e possíveis donos daqueles prostíbulos, daqueles hotéis que são usados como área de exploração do serviço das mulheres e talvez homens que atuem naquele local. Então era uma questão bem delicada e perigosa, inclusive, né, que me levou a um quadro de adoecimento. E com esse adoecimento, um período de afastamento, e quando eu voltei desse afastamento, a situação ainda piorou mais ainda na rádio, e culminou com a demissão, num processo administrativo muito injusto, por sinal, né? De 10 dias, não existe processo administrativo de 10 dias, né? E aí eu descobri a face cruel da censura. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é porque tem uma bomba d'água aqui perto, e essa bomba d'água começou a funcionar. Não é perseguição ao Luciano, não. Não é censura, não. Não é censura, não. Mas a gente vai conversando, que daqui a pouco ela vai desligar. Mas então foi isso. Aí você saiu da Rádio Confidência, e aí você veio para São João del Rei ou ficou tentando emprego lá? Não, eu voltei para São João del Rei num primeiro momento, até porque eu trabalhava com carteira assinada, né? Então foi não é uma demissão típica de serviço público, né? Apesar dela seguir um certo ritual, eu tive minha carteira, a baixa na carteira, seguro-desemprego, essa coisa toda, e voltei para São João justamente no período eleitoral de 2012. E foi o período, em 2011, quando eu estava de licença médica, no adoecimento que foi decorrente dessa situação de assédio moral que eu passei em Belo Horizonte, foi quando eu entrei no Facebook. Novembro de 2011. Eu já tinha convites para entrar no Facebook, dezenas, né? Mas eu não queria largar o Orkut. Aí, por fim, eu decidi fazer o Facebook e fiquei com o Orkut até o Orkut acabar, né? Mesmo não gostando de ter duas redes sociais. E coincidiu que, quando eu volto para São João, você falou no início da nossa conversa dos 4.000 seguidores, né? Então, são quase 5.000 amigos, 4.000 e poucos seguidores, são quase 9.000 pessoas no perfil. Mas quando eu cheguei em São João del Rei, meu Facebook não tinha mais do que 600 pessoas. E muita gente era de Barbacena, de Ouro Preto, onde eu também morei e estudei, de Belo Horizonte. Mas o que pesa no perfil de Facebook não é nem tanto o número de amigos, porque as pessoas hoje vão ficando amigos porque, eu acho que eu conheço ele. Ou vão ficando amigos porque, ele tem tantos amigos em comum comigo, então eu acho que a gente da região aqui, eu quero aumentar meu número de amigos e coloco. O que realmente faz a diferença num perfil de Facebook é o número de seguidores. Os seguidores não é necessariamente uma pessoa que virou seu amigo. Às vezes ela é seu amigo, mas às vezes ela não é seu amigo. Mas a partir do momento que ele fala assim, eu vou seguir o Luciano, né, é porque a pessoa ela tem interesse no seu conteúdo, ela quer acompanhar o que você está postando. E hoje você tem 4.300 e alguma coisa de seguidores. Não é um número alto, mas São João del Rei... Mas eu acho que São João del Rei não tem ninguém que tenha mais de 4.300 seguidores hoje, não. Você sabe que tem um pessoal de São João que está bombando nas redes sociais? Tem a Bia Ávila, por exemplo, que é cantora. A Bia está com mais de 70.000 seguidores no Instagram. No Facebook eu não sei, mas no Instagram ela tem mais de 70.000 seguidores, e a maioria é de São Paulo, por sinal. Abraço para a Bia. Tem o Matheus Dias, que é aqui do bairro Araçá, mas mora no Rio de Janeiro há um tempo e estrelou a penúltima temporada de Malhação na Rede Globo de televisão. O Matheus, não sei o número de seguidores do Matheus, mas ele tem um número bastante alto também, entre Facebook e Instagram. Tem um rapaz aqui de São João, o nome dele me escapou agora, de repente alguém que estiver acompanhando e souber de cabeça pode nos auxiliar.
Ele é dono de uma página na internet que é a Universidade Capenga. Se não me engano, Fabrício o nome dele, mas se eu estiver enganado, me perdoe. A Universidade Capenga é uma página que também bomba, que ela fala com universitários do Brasil todo, tem muitos seguidores, né? E tá aqui do meu lado o cara que é dono de um vídeo na internet que tem mais de 500 mil visualizações lá no YouTube. Mas né? eu falo assim porque você citou aí pessoas que têm trabalho, mas são artistas, né? Artista, por exemplo, o rapaz é global e tal. Então ele tem seguidores, mas dentro dessa função artística, e esses seguidores estão espalhados pelo Brasil, aí, aquela coisa toda. No seu caso, não. No seu caso, a maioria dos seguidores que você tem são pessoas próximas, você tem uma atuação local, igual eu faço também. Né? Eu tenho essa atuação local, eu não tenho essa. Você não vai ver eu postando coisa aqui, falando coisa de interesse global. Então, as pessoas que te seguem são pessoas próximas a você. E isso é muito bom. Isso aí mostra que você está... Proporcionalmente, se a gente morasse em São Paulo, por exemplo, né, 10 milhões de pessoas, na capital paulista, percentualmente seria como se tivéssemos 400 mil seguidores. Né? Então, 4 mil seguidores aqui em São João é quase 4%, até um pouquinho mais de 4%, né, das pessoas. E considerando que seguidores são as pessoas que não foram adicionados como amigos, né? Não tem, às vezes, uma relação direta, e resolve acompanhar aquilo que você publica, elas estão ali por algum motivo. Né? Quem está assistindo o vídeo aí com a gente já viu que não é por causa de beleza, né? Não é uma questão estética. O pessoal deve estar até pensando que o holofote está do lado de cá da tela. Né? Eu estou vendo que a minha testa está... A gente tem uma tela aqui do notebook do João, né? O reflexo da luz ali, está uma festa ali no... olha só, quase um holofote. Então não é por uma questão estética, eu não canto, eu não danço, eu não interpreto, eu não sou modelo, não é? E até nem costumo publicar muita coisa minha particular no meu Facebook. Né? O motivo das pessoas acompanharem o meu Facebook é basicamente porque eu me tornei um prestador de serviço. Quando eu chego em 2012 com 600 pessoas, eu estava chegando de Belo Horizonte, 9 anos fora de São João del Rei, né? entre Barbacena, Ouro Preto e Belo Horizonte. Estava desatualizado sobre muitas coisas aqui na cidade, mas peguei um contexto eleitoral e eu escrevi muito nas redes sociais. E a minha escrita já no ano de 2012 chamou a atenção do então candidato a prefeito, o Elvésio, que quis me conhecer. O Elvésio quis saber quem eu era, né? A partir do que eu escrevia na internet. Nós nos conhecemos, eu não tinha nenhuma relação de amizade com ele, nunca tinha sido filiado a nenhum partido político, mas no finalzinho de dezembro de 2000, dia 27 de dezembro, quando foi inaugurado o novo prédio da Câmara, né, que era o antigo fórum, o Elvésio esteve lá, me encontrou e disse que ia me chamar para trabalhar com ele na prefeitura, e ali, 2 dias depois, ele me fez convite. Na casa dele, me chamou para uma reunião na casa dele, onde eu me tornei assessor de comunicação do DAMAI. E na condição de assessor de comunicação do DAMAI, eu fiz uma opção pelo serviço de rua. Eu fui acompanhar o servidor do DAMAI no serviço da rua. Está consertando cano? Vamos lá. Vai desentupir o esgoto? Vamos lá. Vai fazer uma nova ligação? Vamos acompanhar. E por que eu fiz isso? Para mostrar o tanto que o trabalhador do DAMAI tinha de atividade no dia a dia, porque o DAMAI era muito mal falado. E o funcionário do DAMAI era muito criticado, até agredido algumas vezes. Então, eu comecei a ir para a rua, fotografar. E essa cobertura que você fazia do DAMAI, você fazia para postar no seu perfil do Facebook, ou você fazia isso como forma de release para mandar para os veículos de comunicação que são parceiros, né, que são contratados para mostrar essas coisas? Né? O ideal, né, enquanto assessor de comunicação, seria isso, a geração de releases, né, e a publicação em órgãos de imprensa da cidade. Mas a realidade nossa naquele momento, início de 2013, não era das mais fáceis dentro do DAMAI. Nós tínhamos um orçamento, a previsão de orçamento para a área de comunicação durante todo o ano de 2013 não chegava a R$10 mil. Nós tínhamos pouco mais de R$9 mil para usar durante o ano todo, dentro do que estava previsto. Isso incluía publicação de editais em diários, né, os editais de licitação, notícias que são obrigatórias, que são as comunicações de falta de água. Então não tinha dinheiro. Naquele ano de 2013 nós não fizemos contrato com nenhum órgão de comunicação para publicações pagas, exceto anúncios de rádio,
né, e os anúncios em diários oficiais, jornais de grande porte que atendessem à prerrogativa da lei de licitações. E eu tinha como opção o site da prefeitura e o Facebook. O site da prefeitura eu não tinha acesso diretamente. O site do DAMAI tinha um contrato que demorou meses para aparecer naquela época. Então, até que nós descobríssemos onde que estava o contrato, quais eram as cláusulas do contrato, eu não pude usar o site do DAMAI. O site da prefeitura, só uma pessoa que tinha a senha e que podia publicar as notícias. E eu achava que aquilo estava lento demais para as demandas do DAMAI. E o diretor do DAMAI queria que eu fizesse uma página para a autarquia. E eu resisti o quanto eu pude à criação dessa página, por quê? No Facebook. Uma página do DAMAI no Facebook. Porque viraria uma página de reclamações, né? Naturalmente, com a demanda de serviço que havia ali. Eu falei com ele, tentei explicar que não era uma boa opção uma página naquele momento, até porque ela não só seria uma página de reclamações, como as pessoas passariam a solicitar serviços via Facebook, e eu não tinha capacidade de pessoal, né? Eu não tinha uma equipe, só eu trabalhava, eu não poderia ficar 24 horas por dia monitorando o Facebook para ver onde é que está faltando água, onde é que o esgoto estourou, para gerar uma ordem de serviço e aquele problema ser solucionado. E aí foi onde eu fiz a opção do uso do perfil pessoal e trabalhando na rua todos os dias, eu acabei deparando com outras notícias também. No perfil social você não teve essa demanda, o pessoal não entrava lá para falar, ó, a mágoa aqui, estourou um cano aqui. Mas o que acontece? No perfil pessoal, que é o que eu faço até hoje, eu tenho perfil pessoal, eu não tenho necessariamente a obrigação profissional atrelada. Não é? No meu perfil pessoal, se eu crio uma página institucional, aquela página representa a empresa, a autarquia, o órgão, o político, o artista ou quem quer que seja. Né? No perfil pessoal, não. O perfil pessoal eu posso atender? Posso. Mas eu vou atender aquilo conforme a possibilidade. Então, não uso internet móvel. Né? Não fico 24 horas por dia no computador, obviamente. Então, eu passei a utilizar o perfil pessoal como área de divulgação de notícias, inicialmente o do DAMAI, depois outras notícias da cidade também, porque eu encontrava com a notícia na rua, não é? E isso começou a gerar esse grupo de seguidores. O Luciano, eu lembro do Luciano, que teve uma época, você saía com uma câmera, né? Era uma câmerazinha simplesinha, eu até tenho uma dela aí, mas não está aqui. Ainda é ela ainda? Eu não vi que estava ligado. Mas é uma câmera dessa aqui, ó. Era uma câmera dessa aqui. Está sempre no bolso ou na mão. Deixa ela aí para você fazer um selfie aí pra gente aí. E teve uma enchente em São João del Rei, e aí eu fui abrir o Facebook, tinha uma imagem do Luciano. Essa imagem eu achei fantástica. O Luciano, ali naquela ponte ali, já chegando aqui na rua Paulo Freitas, aquela ponte... Que liga a Praça Raul Soares com Antônio Rocha. Ele já lembrou. Ali tinha uma enchente que estava passando, a água estava passando por cima da ponte. E o Luciano pega essa maquininha dele aqui e vai para cima da ponte, entra no meio da enxurrada e começa a filmar. Né? Olha aqui, gente, eu estou aqui, ó. A água está por cima da ponte. Eu falei assim, cara, esse cara vai ser varrido pela água aí qualquer hora. Que se passa um tronco ali e bate no pé dele, ele vai junto. Aí eu fiquei, pô, esse cara é apaixonado por jornalismo. Olha só como é que ele vai atrás de um furo, né? Ele se arrisca para fazer esse furo. Eu queria ter essa imagem aqui, eu até pensei em colocar ela, mas eu não tive tempo. Né, Luciano? Você tem essa paixão, né, Luciano? Agora eu vou ficar obrigado a resgatar esse vídeo aí e republicar na minha página. Depois que a gente acabar aqui, eu ajudo o João a achar o vídeo, ele publica na TV Del Rey e eu publico no meu perfil também para quem quiser ver. Gente, esse vídeo, João, ele gerou muita repercussão, positiva e negativa. Houve quem assistisse o vídeo e até me xingasse. Algumas pessoas, por me amarem, né, por gostarem de mim, e gente que nem me conhecia resolveu me xingar também e julgar a minha atitude, né, a partir apenas das imagens, mas sem saber o contexto. Né? Gente que talvez não conheça a cidade, mas especialmente gente que não me conheça pessoalmente. E a gente conversou, né, uma série de assuntos, contei aqui uma série de histórias, e eu falei do meu sonho de ser radialista, que começou com 26 anos de idade, mas eu não falei como eu decidi ser um profissional de comunicação.
Você perguntou se esse é o meu sonho. Esse é um sonho que já tem mais de 30 anos. E que sonho é? Ser o radialista do Facebook? Não. Nem tinha internet quando eu decidi ser um profissional de comunicação. E alguém poderia perguntar, mas por que você não virou jornalista? Olha, naquela época não tinha faculdade de jornalismo em São João del Rei, não tinha a facilidade que tem hoje, esses programas do governo, né, ProUni, SISU, FIES, essa facilidade que o povo tem hoje para entrar na faculdade. E eu não tinha, junto com a minha família, recursos para sair de São João del Rei e fazer jornalismo. Então, com 14 anos de idade, eu já tinha vontade de ser radialista. Eu ouvia rádio AM com a minha mãe e meus irmãos desde a infância, rádios de São Paulo que a gente recebia aqui através de ondas curtas. E com 14 anos eu fui ser office boy do Jornal de São João del Rei. Quando eu tinha 15 anos, meu avô morreu. E meu avô morreu na porta da Santa Casa, João. Ele teve um ataque cardíaco na porta da Santa Casa de São João del Rei, foi carregado no colo, passando mal, para o pronto-socorro, e naquele ano, o ano de 1987, 15 de fevereiro de 1987, não apareceu um médico, não apareceu um enfermeiro, não teve ninguém no pronto-socorro da Santa Casa que ajudasse meu avô a recuperar os batimentos cardíacos. Meu avô morreu ali com apenas 60 anos de idade. Ele era um homem saudável, nunca tinha ficado internado, trabalhava como pedreiro, já era aposentado, mas ainda trabalhava. E ele passou mal e, sem socorro, acabou morrendo. Eu fui explicar para o editor do jornal onde eu trabalhava, que é o Edson Paz, que é um dos melhores jornalistas que eu conheço até hoje também. Eu falei do Toscano de Belo Horizonte, né? Mas o Edson, eu tenho uma dívida de gratidão com o Edson, para além de relações profissionais. Ele é um grande amigo profissional que eu admiro profundamente. O Edson era editor-chefe do Jornal de São João del Rei, que era um jornal semanal impresso que havia aqui na cidade. Né? E o João tem história com o Jornal de São João del Rei também, né, João? E eu comuniquei ao Edson por que eu faltei ao trabalho. Eu era office boy, menino da ASAM, né, que era a Associação São Joanense de Amparo ao Menor. Eles empregavam menores carentes aqui na cidade, com 1/3 do salário mínimo sem carteira assinada. Tinha uma lei que permitia isso na época. Eu fui uma das dezenas de garotos aqui de São João del Rei que trabalharam dessa forma. Na condição de office boy, eu fui justificar a minha ausência devido ao falecimento do meu avô, e o Edson me ouviu e ouviu essa história toda, da falta de socorro na Santa Casa. Quando chegou o sábado, o Edson colocou lá como manchete do jornal: aposentado morre por falta de atendimento. O Edson foi à Santa Casa, entrevistou o então administrador, o Elveste, que depois viria a se tornar prefeito da cidade, e houve todo um procedimento jornalístico, né, que o Edson é jornalista. E quando eu li aquela manchete de jornal, eu me arrepiei. E eu estou me arrepiando aqui agora. Isso sempre me faz arrepiar. Porque nós éramos pobres da periferia, sem saber o que fazer diante daquilo que nós considerávamos uma das maiores injustiças que nós vivíamos até aquele momento, e talvez até hoje, né, que foi a falta de socorro a um idoso dentro de uma casa de saúde que tinha um pronto-socorro, que recebia e recebe até hoje recursos públicos, né, para fazer esse atendimento gratuito. Então, ao ver a manchete, de uma certa forma aquilo funcionou como um desabafo, uma catarse. E ao ler a manchete do Jornal de São João del Rei, em 1987, eu tomei a decisão de que eu seria um profissional de comunicação. Eu me lembro que eu falei assim: é isso que eu quero, ser voz para quem não tem voz. E o que isso tem a ver com o vídeo, né? Esse vídeo, esse polêmico vídeo da enchente. A enchente que aconteceu no final de 2013 aqui em São João del Rei, ela foi uma enchente atípica. De lá para cá não aconteceu outra enchente parecida, até porque o leito do córrego foi desassoreado, nessa lateral, a margem do córrego foi desassoreada, mas na noite daquele 30 de novembro de 2013, a mureta do córrego do Lenheiro se rompeu. Então, pior do que eu pisando sobre a ponte, que já estava alagada, era a situação das pessoas que estavam dentro de casa, do outro lado da rua. Tinha gente amarrada por corda, segurando o carro com a mão. Então, quando eu saí de casa e eu tomei notícia da enchente pelo Facebook, porque quem mora no São Geraldo só sabe que tem enchente na cidade se assistir alguma cena ou ver alguma publicação. A filha de um amigo que mora aqui na Praça Doutor Salatiel, no Largo Tamandaré, tirou uma foto da Ponte do Rosário com a água já pelo meio ali daquelas colunas, né? E aí eu vi, a hora que eu vi a altura da água, eu falei assim: deu enchente. E eu desci com uma bota 7 léguas, né, e vim para o centro. Quando eu cheguei aqui, próximo à Praça Raul Soares,
eu vi que a área daquele posto de gasolina ali que está fechado, né, perto do restaurante Gramado ali, onde tem um restaurante novo agora, estava coberta de água, que a ponte também já tinha água por cima, mas que havia uma enxurrada muito forte do outro lado da rua. Naquele momento não dava para ver que a mureta tinha caído, mas dava para ver que a situação de risco das pessoas do outro lado era muito delicada. E não tinha, a polícia estava controlando o trânsito do lado de cá, mas do outro lado não tinha o que fazer, não tinha como atravessar para a rua Antônio Rocha. E quem estava dentro de casa estava com água entrando dentro de casa e água carregando as coisas que estavam na rua, correndo o risco, inclusive, de carregar as pessoas. Foi onde eu tomei a decisão de pisar sobre a ponte, mas risco calculado. Eu sou técnico em segurança do trabalho. A ponte, aquela ponte, você sabe que ela já teve problema, e ela foi reformada há muitos anos. Hoje ela é uma ponte, uma das mais fortes de São João. E a mureta que havia se rompido era do outro lado da rua. Então, eu fui pelo meio da rua, andei com água na canela, com água perto do joelho, mas em cima da ponte havia um fluxo de enxurrada, mas esse fluxo estava contido pelos galhos que estavam presos na lateral. Então não estava tão perigoso quanto parecia. Mas... Pô, que alívio, passou o ruído. A bomba desligou. Eu prometo a vocês que eu vou descobrir onde é que fica a chave dessa bomba. Então, quando for começar o programa, eu já deixo a bomba. Não vai desligar, né, João? Mas o fato é esse, João, que nós... Houve um vídeo... O vídeo mostra cenas dramáticas, sim. Talvez eu não fizesse aquilo de novo. Mas o que eu queria com aquele vídeo? Mostrar como é que se sente a pessoa que está tendo a casa invadida por água. E aí a pessoa que não conhece a história de vida do repórter, do jornalista, do comunicador, ela às vezes resolve julgar aquela decisão, mas sem conhecer o que te motiva. Então houve quem imaginasse ou julgasse que eu estava fazendo aquilo para aparecer. Não era, seria ridículo. E tanto não foi para aparecer que eu só fui publicar aquilo na segunda-feira. A enchente ocorreu no sábado à noite. E eu fiquei na rua até de madrugada, que ali foi questão de 1 ou 2 minutos no máximo, mas depois eu passei até altas horas da madrugada na rua, na Vila Nossa Senhora de Fátima, outras áreas que tinham sido atingidas pela enchente. Passamos o domingo todo nos procedimentos de limpeza, de apoio e suporte às pessoas que haviam sido atingidas pela enchente, e só na segunda-feira à noite que eu vou publicar. Se eu tivesse lançado aquilo antes, teria ido para a TV, porque 1 ano depois do vídeo ter sido lançado no ar, a TV Alterosa me pediu o vídeo. Essas imagens foram usadas no portal Uai. Então, eu não tinha uma preocupação de aparecer, porque nem mostro minha cara, não tinha uma preocupação de aparecer, de me exibir. Não, a questão era mostrar qual é a situação e a dificuldade de vida da pessoa que enfrenta uma enchente. E você, né, por você morar no São Geraldo, você traz também muita coisa lá de cima. Você traz, né, as dificuldades do pessoal. Você às vezes mostra, por exemplo, né, a escadaria do São Geraldo, quando chove, né, a água caindo por ela, aquela coisa toda. Eu já vi isso. Você não consegue passar sem molhar o pé. E eu acho legal. Por quê? Porque, né, a imprensa, do modo geral, fica aqui embaixo, né, fica aqui no centro. E você consegue trazer essa demanda lá de cima, desse pessoal mais longe, mais afastado. Né? E aí eu falo assim, ó, o Luciano é a voz do morro. E você está com esse trabalho, né, eu também postando às vezes alguma coisa e tal, mas eu fico mais aqui no centro, aquela coisa toda. E aí eu encontrei com o Tovar. O Tovar, na época, tinha saído da rádio, né, na Rádio São João. Outro também que deixou a Rádio São João. E deixou a Vertência, que ele fazia um trabalho para esse grupo lá. E ele queria fazer alguma coisa. Ele falou, vai para a internet, rapaz. A internet está um mercado bom para você. Eu não sei fazer, não sei nada de internet. Não, vou te ajudar. Aí criei para ele um projeto. Na época a gente colocou o nome de Valeu Notícias. E ficamos 3 meses fazendo notícia diária, sabe? Eu falei, você vai encostar no negócio. Aí, deu 3 meses, né? A gente vou pedir um tempo para parar e tal. E o Tovar, né, se reciclou, falou, olha, é por aí e tal. Né? Conseguiu entender o processo da dinâmica da rede social. E o Toninho também, que saiu da rádio, Toninho Elber, que saiu da TV, né? Conversou com o Tovar e falou assim, vamos voltar para a rede social. O João falou que o negócio é ali. E aí entraram com o formato Pop News, né? E começaram devagarinho, aquela coisa toda. E
Até hoje o pessoal ainda fala, João, Pop News eu sei que faz, eu sei que é... Né? Eu já estava ficando assim, não sou eu não, mas tá bom, eu ajudei a fazer, criei a proposta e tal, e eu estou gostando, e é isso mesmo, vocês têm que acompanhar e tal. E você também passou por Pop News aí um bom tempo, né? O pessoal te confundindo com o pessoal do Pop News, porque eram as pessoas que davam notícia, né? Agora a gente trouxe o Pop News para a internet e está aí um sucesso, né? Hoje. João, quando eu te falei de 2013, quando eu comecei a publicar notícias, não foi uma coisa programada e nem planejada, né? Então comecei a publicar notícias no Facebook porque era o canal que eu tinha e eu percebi que tinha agilidade, tinha rapidez, que as pessoas estavam ali. Não tinha, o Facebook não tinha esse boom, essa explosão que tem hoje, né? Hoje quase todas as mídias estão convergindo para o Facebook. As TVs estão transmitindo ao vivo no Facebook, as rádios estão transmitindo ao vivo no Facebook, nós estamos ao vivo agora no Facebook, mas 2013 ainda não estava assim. Se tinha alguém fazendo, era um ou outro, de forma muito isolada. Mas eu percebi na prática. Eu não fiz um curso, né, de movimentação de redes sociais, eu não fiz um curso de marketing, eu percebi que havia um fluxo dessas informações através do Facebook. E comecei a receber esse retorno das pessoas, e eu falei com dezenas de amigos meus, falei com dezenas de políticos na cidade, falei inclusive com a equipe de comunicação na prefeitura, com meus chefes lá. Gente, use o Facebook, use o Facebook, use o Facebook, as pessoas estão no Facebook. E aí, aos poucos, né, uns aceitaram, outros não aceitaram, e hoje você pode observar que não só os profissionais que você citou, a página que você citou, né, mas vários outros grupos de comunicação na cidade estão também atuando no Facebook, né, estão criando páginas, estão criando canais de notícia, artistas estão abandonando, né, você vê, o Evaristo Costa abandonou lá o jornal Hoje, né, e vai trabalhar com a internet. Esse é o caminho, esse é o fluxo, esse é o canal. Como é que chama aquele que faz esporte da Rádio São João? Ele também já está fazendo, segurando o Eduardo Henrique. O Eduardo Henrique que foi quem me levou para a Rádio São João do Rei, né? Eu até comentei lá, o Eduardo Henrique também está fazendo o programa dele na rádio, e ele já põe o celular dele ali, põe ao vivo ali, gente, eu estou aqui mandando e mandando também, entendeu? Fazendo os dois ao mesmo tempo. E eu tenho uma página, eu criei uma página em 2015 que se chama Ao Problema, né, com o sentido de vamos ao problema, porque eu recebia muita reclamação no Facebook, olha, tem um buraco aqui, tá faltando água ali, tem esses problemas de cidades, né? Em geral, as pessoas me mandavam muito esse tipo de reclamação, e houve um momento que eu quis desvincular do perfil pessoal. Eu criei essa página. Mas o que eu percebi com o decorrer do tempo? Que há um interesse muito grande pela notícia ruim, a notícia de acidente, a notícia de morte trágica, a notícia de assassinato. E não era o meu ideal como profissional de comunicação potencializar esse tipo de notícia. Ela não pode ser escondida, ela não pode ser omitida, ela tem que ser divulgada. Mas não era a minha prioridade pessoal. E desde o início eu usei o meu perfil pessoal, como eu te disse. Eu fiz essa opção do perfil pessoal, e essa sim também é uma opção técnica, porque muita gente não sabe. Mas o Facebook não permite que todo mundo acesse tudo. Não há uma condição matemática, né? Imagina, eu com quase 5 mil amigos e 4 mil seguidores, se eu tentasse ver o que todo mundo publicou. Não tem como. Então, automaticamente, o sistema de logaritmos do Facebook impede que nós acessemos tudo que todo mundo publica. Automaticamente. A não ser que você acesse a página da pessoa ou o perfil pessoal dela. Mas quando se trata de uma página, o alcance orgânico do Facebook é de apenas 2%. Então, se você tiver 100 curtidas na sua página, quando você publica algo, só 2 pessoas recebem. Quando você tem 1000 pessoas, só 20 pessoas vão ter acesso àquele conteúdo, a não ser que elas acessem a página ou a não ser que você patrocine. Porque o que o Facebook é? É uma empresa, eles estão atrás de lucro, né? Nós estamos aqui agora fazendo um programa, você tem seus patrocinadores. Mas essa audiência que o conteúdo que você está oferecendo na internet gera para a rede social, ela capitaliza o Facebook, né? Ajuda que eles ganhem dinheiro. Então eles querem que as páginas paguem para que o conteúdo apareça, não é? E eu tomei uma decisão de que eu não ia fazer conteúdo patrocinado. Não sou contra quem faz, mas eu falei assim, olha, não é o meu caminho, não, por enquanto eu não vou fazer, eu não vou... Porque, né? É caro, você teria despesa. E eu vi que no perfil pessoal o alcance era um bom alcance.
Mas entre 2013 e 2014, eu era um dos poucos profissionais de comunicação que estavam fazendo isso. Você, por exemplo, é pioneiro aqui em São João del Rei, em praticamente todas as mídias. Você já teve jornal impresso, você trabalhou com VHS, né, com TV, com produções independentes, com cinema e com os blogs e sites, né? Mas em 2013, no Facebook, você estava lento, né? Tava indo um pouquinho devagar. E eu estava observando outros profissionais de comunicação. E eu estava observando que as pessoas não estavam ainda percebendo essa movimentação do Facebook. E eu percebi essa movimentação porque eu estava dentro desse fluxo, forçadamente por causa da minha atividade profissional, naquele momento. E quando eu comecei a publicar outras notícias fora das questões relativas ao departamento de água da cidade, aí começou a acontecer o fluxo, que é o que você percebeu hoje, que talvez tenha te motivado a me fazer o convite para vir aqui. Por que você tem tanto seguidor? E as pessoas às vezes me perguntam, por que tanta gente curte o que você publica? Por que tanta gente compartilha? Comenta. Se você parar e observar, você vai ver que não é a minha foto da viagem aqui ou ali, não é a foto de uma roupa nova, não é a foto da balada, não. É porque eu não sou o foco das minhas publicações. O foco das minhas publicações, da grande maioria das minhas publicações, é o outro. É a notícia, é a prestação de serviço. Então, se eu estou numa rua e eu descubro que teve um acidente, aquela rua vai ficar interditada, ou que eu sei que vai faltar água em determinado bairro, e eu faço esse aviso, e aquela pessoa que está ali na minha rede social, ela não está tendo tempo de ouvir rádio, ela não viu TV, ela não conseguiu ler o jornal do dia, e ela descobriu ali aquela informação foi útil, o que ela vai fazer? Opa, vou acompanhar esse cara aqui porque ele está sabendo dos assuntos. Então eu divulgo. Eu sei que tem um concurso para São João del Rei, eu divulgo. Eu sei que vai ter uma vacinação, eu divulgo. Então eu procuro divulgar coisas úteis. Essas coisas úteis atraem a audiência. Agora, infelizmente, como eu te falei, o maior foco de atenção é para a notícia ruim. E você tem essa preocupação também, por exemplo, às vezes tem uma notícia que é dada, né, aquilo viraliza, e você fala, não, falta elementos aí. Então você vai atrás, você vai fazer busca de material para poder trazer coisas para esclarecer, né? Você ainda tem essa vontade, essa predisposição para buscar mais informação, para tornar os seus seguidores mais bem informados. Então isso aí também é legal. Mas isso na verdade gasta tempo, dá trabalho, mas não dá dinheiro, né? Você não está vivendo disso, né? Você vive fazendo isso, mas não está vivendo disso. O que acontece, João, é que eu gosto de fazer o que eu faço. E como eu te falei, na prática, eu já faço isso há aproximadamente 30 anos. Desde quando eu decidi que eu queria, né, ser voz para quem não tinha voz, dentro do que foi possível, eu fiz isso. Eu já fui locutor. Essa frase também serve para mim, viu? Você vive fazendo isso, mas não está vivendo disso. Quer dizer, eu também faço rede social, né? Vivo fazendo, mas não vivo disso. Porque às vezes a pessoa assiste... Alguma coisa já vivo, né? Já faço algumas permutas, já consigo capitalizar. E é isso que eu quero que você também... Né? João, a pessoa assiste uma entrevista como essa, ela pensa, o cara trabalhou na rádio em Belo Horizonte, ele trabalhou na rádio XY, ele trabalhou no jornal e tal e tudo mais. Mas o que acontece? Quando eu trabalhei na rádio em BH, apesar de toda a fama e prestígio que a rádio tem, eu percebi que eu não gostava mais de lá do que eu gostava da rádio comunitária e da rádio São João, quando eu trabalhei aqui, né? E a experiência que eu tive de rádio, ela nunca me proporcionou o nível de retorno que eu tenho hoje com o Facebook. Então existe coisas, tem um ditado que tem coisas que o dinheiro não paga, né? Que o dinheiro não compra. E esse sentimento de realização profissional, o sentimento de estar sendo útil, ele não vai ter dinheiro que vai pagar. Então, o que eu faço hoje como profissional de comunicação em redes sociais, eu faria de graça, como faço na maior parte do tempo, e faria ganhando R$1 milhão. Não é o dinheiro que determinaria isso. Agora, como você bem disse, né, tudo gasta tempo. Você não consegue fazer uma fotografia, um vídeo, ou conversar com as pessoas e fazer uma apuração da notícia sem sair de casa.
Dá para fazer notícia hoje só com o inbox do Facebook, com informação de WhatsApp? Dá, mas eu nem tenho WhatsApp. E é perigoso, por quê? Tem muito boato, tem muita mentira. Então, um dos motivos também pelos quais as pessoas passaram a me seguir nas redes sociais é que... o João localizou o vídeo aqui. Raquel, o Adilson Nascimento achou o vídeo. Está nos comentários aí. Ele achou o vídeo aqui, ó, e está aqui na Adrenalina e Perigo. Ele aqui no meio. Será que, cara, dá para mim fazer uma buscada aqui, sabe? Para mostrar esse vídeo aqui. Vamos tentar? Vamos tentar colocar isso aqui no ar? Vamos ver se eu consigo pôr isso aqui no ar. Deixa eu ver, o vídeo está aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou tentar colocar para vocês, né? Não sei se vai dar certo, não. Vamos lá, vamos tentar. Quem achou foi quem que achou? A gente estava olhando ali. Adilson é um artista plástico espetacular, é um fotógrafo técnico, assim, tem um olhar muito apurado e tem uma habilidade para desenhar que é uma coisa assim, fantástica. Ele faz retratos, ele desenha fisionomia, rosto de pessoas assim, com uma precisão que é uma coisa impressionante. Você vê um desenho do Adilson, você tem a impressão de que está vendo uma fotografia. Vamos ver aqui, hein? Tô quase conseguindo. E eu estou aprendendo aqui com o João, que é uma tecnologia nova, hein, João? Será que isso entrou no ar? Vamos lá. Essa aí, ó. Essa imagem é a imagem. Essa aí é a ponte, né? Olha o Luciano aí, ó. Você tá de galocha, né, Luciano? Tava de bota. Ele tava de bota, gente. Olha só o perigo de vir alguma coisa aí e arrastar ele. Não só. Olha, né? A velocidade da enxurrada. Velocidade da enxurrada. Eu fiquei assim, rapaz, mas o Luciano é corajoso. E essa vontade, olha só, né? Se isso aí rompe, Luciano, seria igual aquele cavalinho que eu filmei na época da enchente. Né? Olha só como é que estava forte. Tinha gente ali na varanda daquele prédio. Eu assustei de verdade aí, ó, quando eu vi esse volume de água. Você não faz ideia, né? Do perigo. Mas ali do outro lado da rua, onde está aquele clarão, havia uma pessoa, né, amarrada numa corda tentando segurar um carro. Olha só. Então, essa é a realidade da reportagem, do jornalismo, que muitas vezes a pessoa que recebe a notícia não tem noção. Seria fácil tirar uma foto de fora da água, não é? Ou então aproveitar a foto de alguém que estava na janela de um segundo andar, de uma varanda, mas sentir esse medo e sentir o que é essa pressão ali. Isso trouxe para mim uma experiência, mas trouxe não só para mim, trouxe para você, trouxe para as pessoas que estão assistindo agora, tanto que o vídeo teve uma repercussão muito grande. Eu não me lembro agora o número de... Na época o Facebook não fazia contagem de visualizações, mas se a gente olhar ali o número de compartilhamentos, deve ter pelo menos uns 200 compartilhamentos, eu suponho. E como eu falei, esse vídeo já apareceu até mesmo em canais de televisão, né? A Alterosa de Juiz de Fora já utilizou, em Belo Horizonte também utilizaram, eles pediram e eu dei a permissão. E imagine então um prefeito e um vereador, João, que mora no morro, mas no morro da Vila Marquete. Eu falei que São Geraldo não tem enchente, né? Mas a gente tem enxurrada forte lá também. Mas em outros morros da cidade que ninguém chama de morro. Quem mora nos condomínios fechados de São João del Rei, nos bairros que são considerados bairros mais nobres, e que nunca tiveram um problema de enchente na porta. Como é que eles descobrem o que é o sentimento de quem tem uma casa invadida por água? Não é? No outro dia, quando você chega na casa, a água já baixou, aí você vê a lama, o móvel destruído, a pessoa chorando, é uma percepção, é um sentimento. Agora, quando você tem essa experiência, a sua perspectiva muda, o seu sentimento muda a respeito do que é o crime. Assim como, né, quando você tem, eventualmente, uma notícia de crime, que é o que nós falávamos agora há pouco, a foto de uma pessoa caída no chão, ensanguentada, ferida, ela choca também. E por isso esse tipo de imagem deve ser evitado. Não é? Porque ao espectador, em busca da notícia, o efeito é um. Agora, ao familiar, ao ente querido, um filho, uma mãe, uma irmã, um pai, o efeito é outro. E a gente precisa levar isso em conta, porque nós estamos numa cidade pequena. Né? Então, você faz uma publicação na internet, rapidamente isso vai chegar nos familiares. Luciano, parece que não, mas a gente andou pra caramba aqui, ó. A gente começou, devia ser umas 7h30, né?
Já são de conversa. quase vai dar 9 horas. O pessoal descobriu porque eu virei radialista. Não é só textão que o Luciano faz, não, né? Ele também faz uma explanação detalhada. Eu comecei a escrever muito porque eu saí do rádio, né? Aí eu transferi esse potencial. Eu vou fazer aqui um convite público, que eu já venho fazendo esse convite para o Luciano, né, há mais tempo. Falei assim, Luciano, eu sei que você é igual eu, né? Muitas coisas que você tem, eu tenho também, que é essa coisa na veia, né? Coisa de buscar a notícia, de estar correndo atrás, de estar mostrando, né, para as pessoas aquilo que você acha importante que elas vejam. E você viu aí, ó, você participou com a gente, você ficou à vontade aqui, né? Não é difícil. Eu estou à vontade, mas eu estou todo errado aqui. Eu estou reparando aqui, a gente tem a câmera está aqui, né? Mas eu tenho acesso a 4 imagens aqui na tela do João. E eu estou quase o tempo todo de cabeça baixa, né? Para vídeo eu estou todo errado. Não, mas a turma falta que acompanha aí, a gente é assim. Não, e quem me acompanha no Facebook sabe que eu nunca entrei ao vivo, para nada. Eu nunca fiz um ao vivo no Facebook. Às vezes as pessoas têm que tirar uma foto sua aí, né? Para colocar. Eu queria que você fizesse, rapaz, me ajudasse, né? Eu estou te pedindo uma ajuda, você com esse potencial que você tem, né? Me ajudasse a fazer essa televisão, né? Porque isso aqui, eu botei o nome de mutirão, que é justamente para que as pessoas que gostam e que sabem que tem, né, alguma coisa para oferecer, né, possam usar dessa ferramenta. E você vê que a facilidade que eu tenho de mandar esse vídeo ao vivo, né, até a interação aí com o nosso amigo aí, o Adilson Nascimento, né? Ele está acompanhando, né? Aí o Adilson participou com a gente aí dessa transmissão. Ele nos auxiliou. Ele foi um repórter aí, né? Então, quer dizer, mutirão é isso, eu fazendo, o Adilson fazendo, né? As pessoas dando com o seu comentário. E eu acho que você vai ter uma facilidade muito grande de conseguir esse tipo de participação, né? Idêntica à do Adilson. Eu até vou sugerir para você um programa legal, né? Que você pode fazer. A gente ainda tem aí uns 2 dias livres, porque a gente tem o programa do Cláudio, do Denner, o Denis, fazendo aí, né, o que você, né, Denis Abreu. Que está sendo uma surpresa muito boa, está tendo muitas visualizações. Denis é muito articulado. Na terça-feira, né, ele faz o programa O que você tem feito para Deus. E na quarta-feira a gente não tem, na quinta-feira a gente tem o Ulisses Passarelli, né, fazendo um programa voltado para o folclore, para a cultura. E na sexta-feira a gente tem o Zé Cláudio, que é o presidente do IHG, do Instituto Histórico, que ele faz por dentro do IHG. O do Ulisses é dinâmica cultural. E o do Zé Cláudio é por dentro do IHG, por dentro do Instituto Histórico e Geográfico, onde ele traz aqui confrades lá, pessoas que são, né, da casa, e que defendem trabalhos de pesquisas, entendeu? E ele traz o pessoal para falar aqui. E, quer dizer, é uma coisa que dificilmente teria condições de fazer, porque são pessoas já idosas, pessoas que, né, têm uma certa idade, não é idoso já, são pessoas maduras que têm uma dificuldade para lidar com essa tecnologia. E a gente está disponibilizando, né, esse stream aí para eles poderem fazer esse trabalho. Eu acho que um programa que daria certo para você aqui seria até um programa de debate, tipo assim, contra ou a favor, né? Aí você traz o tema, aquilo que está pegando, e você fala, ó, o Luciano vai discutir isso lá no programa dele, lá, vamos todo mundo participar. Eu vou deixar isso meu Facebook já é cheio de polêmica, ele ainda quer que eu faça um programa de debate, imagina. Você segura a onda aí, pessoal. João, você sabe que você é um profissional que eu respeito, né, admiro, já te falei isso algumas vezes, pessoalmente, né, talvez, já mencionei seu nome em alguns veículos de comunicação, no próprio Facebook, mas hoje, ao vivo pela primeira vez, você é um profissional a quem eu respeito, em quem também eu me inspiro, e eu sei que algumas pessoas até não entendem a sua linha de trabalho, mas e não entendem porque também não conhecem a sua história, né? O João é um pioneiro da comunicação social aqui em São João del Rei. São João tem uma tradição na área de comunicação social. Alguns dos primeiros e mais importantes jornais de Minas Gerais
há quase 200 anos surgiram aqui também, mas no trabalho recente, de 3 décadas para cá, de 30 anos para cá particularmente, né, o João foi pioneiro de muitas coisas, como eu já falei, de mídia impressa, de TV, de vídeos em VHS, depois DVDs, blogs e YouTube, cinema e agora redes sociais. Eu, particularmente, João, tenho comigo uma premissa que eu fui aprendendo no decorrer da vida. Eu trabalhei com muito bons jornalistas, tive esse privilégio, o Edson lá, quando eu era um adolescente, trabalhei com o Edson Paz Vieira, e é meu amigo até hoje, os profissionais lá da Rádio São João, os profissionais da Rádio Confidência Belo Horizonte, devo a todos eles a amizade, o aprendizado, né, o partilhamento do conhecimento, do saber jornalístico. Então, mesmo não sendo um jornalista graduado, né, primeiramente por não ter tido a oportunidade de estudar, mas depois, pela opção, optei por fazer letras, já estudei letras, economia, pedagogia, e não quis em busca dessa formação específica do jornalismo, mas não desprezando o conhecimento, desprezando a formação acadêmica. Mas em toda a minha trajetória, especialmente na Rádio Confidência em Belo Horizonte, onde eu trabalhei com centenas de jornalistas, tinha jornalista lá formado nas mais diversas funções, eu percebi que muitas vezes as pessoas estavam desesperadas atrás de um entrevistado, atrás de alguém para dar uma opinião para uma reportagem que fosse, ou uma entrevista mais longa. E várias vezes eu me deparei falando com os novatos, fossem eles estagiários ou jornalistas formados, mas ainda jovens. Eu falava o seguinte: olha, a boa história está do seu lado. A boa história está sempre do seu lado. O que você precisa? Ter atenção, humildade e disposição para ouvir. Às vezes a boa história está do seu lado, na fila do banco, no ponto de ônibus, o seu vizinho. Você que está me ouvindo agora, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo e com o decorrer do tempo, quantas pessoas vão acessar esse vídeo. Mas pare e conversa com seu pai e sua mãe. Pergunte a eles como é que foi o tempo deles de escola, como é que foi o casamento deles, como é que foi a juventude deles. Você vai ver o tanto de história riquíssima que vai aparecer dentro da sua própria casa, da sua própria família. Então, João, quando você fala dessas pessoas mais idosas, né, que estão já te auxiliando, e que talvez não tenham tanta facilidade com rede social, talvez essa seja a única limitação, porque o que tem de história, né, são baús, são tesouros de história que estão aqui já fazendo parte da TV Del Rey, do Mutirão em particular, né, e eu quero deixar aqui o registro desse agradecimento pelo seu convite, deixar os parabéns aos colegas que já estão apresentando os programas, a você por essa iniciativa. Gente, isso aqui é um embrião, é uma semente de uma coisa que é a tendência de comunicação social. Dentro de alguns anos, talvez a gente não vai mais assistir televisão como a gente assiste hoje. Talvez já não vamos mais ouvir rádio da forma como algumas pessoas ainda ouvem, porque muita gente já não tem ouvido rádio mais. E eu falo isso como radialista que sou, apaixonado pelo rádio. Mas é uma verdade, é uma realidade. O caminho hoje da comunicação social é esse, no qual nós estamos inseridos agora. Internet, redes sociais. Pode ser que daqui a 10 anos mude, mas hoje o caminho é esse. E o João, mais uma vez, está aí com seu pioneirismo, sua generosidade, que é um dos caras mais generosos que eu já conheci também. Ele não só faz o que faz bem feito, faz muita coisa de graça para muita gente, né? Serve São João del Rey gratuitamente, né, João? Mas não faz isso para aparecer, para se achar o cara importante, o bonitão, como se diz, né? O bonitão da balachita. Não, o João compartilha esses holofotes com as outras pessoas, né? Tá vendo aí o holofote aqui, tá brilhando aqui, né? O brilho aí, tá vendo, né? Ele compartilha a luz, compartilha os holofotes, eu agradeço. Como falei, é a primeira vez ao vivo, me perdoe aqui talvez a má postura, não sei como é que é o jeito certinho aqui de ficar diante da câmera, mas o meu jeito natural é esse, né? Dentro do que for possível, João, eu quero sim te auxiliar, né? Eu tive receio, o João fez mesmo o convite, como ele disse, eu tive receio só de assumir esse compromisso fixo diariamente, porque eu estou num momento de transição profissional, né? E tem a faculdade também, e eu não sei o que pode acontecer dentro de breve. Não, eu te garanto que não é diariamente. Porque o mutirão é assim, o mutirão é muita gente fazendo. E tem um ditado que fala assim, eu aprendi isso, alguém falou isso para mim, eu nunca esqueço. Ele falou assim: João, sabe o que é uma coisa difícil? Uma coisa difícil é muitas coisas fáceis feitas por uma pessoa só, ou feitas ao mesmo tempo. Então,
Se tem um mutirão, são várias pessoas fazendo, fica fácil. Então, eu faço um dia, o Denis faz o outro dia, o Ulisses faz o outro dia, o Zé Cláudio faz um outro dia, você faz um outro dia. Então, você pega um dia da sua semana, você pega 1 hora da sua semana, desse dia da semana, para você fazer um programa aqui no Mutirão, né? Que vai ser uma contribuição valiosa, tanto para a gente, como para quem está te acompanhando, né? E eu acredito que você também vai ter uma experiência boa, isso vai te trazer, vai abrir o seu olhar para a comunicação, para a rede social de uma forma geral. Então, eu acho que esse convite, ele é um convite que quem está assistindo está torcendo para você aceitar. Vocês estão vendo aí a provocação, né? O povo já tem que suportar textão, suporta o tanto que eu falo, e agora ele ainda me quer na telinha também, né? Mas, João, eu tenho certeza que é um projeto que já está dando certo, ele não vai dar certo, ele já está dando certo, a tendência é crescer, e cada vez mais vai ter gente aqui querendo fazer parte desse mutirão, entrevistando, sendo entrevistado, né, e contribuindo com esse trabalho, que tem uma relevância muito grande. Antes da gente encerrar aqui, eu vou fazer uma selfie aqui, pegar no celular aqui para fazer uma selfie aqui. Para a gente registrar aqui a sua visita aqui, ó. Vamos lá. Eita, Dom John. Vamos lá, fazer uma selfie aqui. Esse celular velhinho aqui. Mas o celular hoje é uma câmera, né? Vou fazer uma foto aqui também, então. O celular é a gente faz o diabo com esse celular aqui. O diabo não, a gente faz qualquer coisa de bom com esse celular. Embaçou. Deixa eu virar aqui. Pronto, vamos registrar aqui. Eu e o Luciano aqui na TV Del Rey. Deixa eu tirar esse microfone aqui, que esse microfone aqui. Gente, já está chegando uma mesa de áudio aí pra gente aí. Fazer um ok aqui. Aí. Ficou legal, hein? Gostei dessa foto. Daqui a pouquinho tá no Facebook também, gente. É isso aí. Então, Luciano, muito obrigado. Você bateu o recorde de tempo aqui no Facebook, né? Tinha que ser o Chaves. E, gente, meus parabéns para vocês que acompanharam aqui. Espalhem a notícia, né? O Luciano vai fazer programa na TV Del Rey, aqui no projeto do Mutirão. E vocês vão poder acompanhar isso aí, se Deus quiser. João, valeu, obrigado, um abraço. Boa noite a todos, bom final de semana.